Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, Parte 3. Shiro correu em direção à casa. Eu não estou atrasado. Ele disse. Não havia ninguém para ouvi-lo, mas talvez se ele dissesse isso com frequência e em voz alta o suficiente, isso se tornaria realidade. A mágica aconteceu, certo? Eu não estou atrasado. Isso foi inútil. Não havia razão para fugir. Não importava o quão rápido ele chegasse agora. Cyber ficaria furioso. Ele havia prometido a ela que voltaria em breve e depois passou o dia inteiro fora de casa. Não apenas fora de casa, mas andando com uma garota que ele nem conhecia. E que desculpa ele tinha? Me desculpe, eu simplesmente não consegui dizer não para ela quando ela me olhou com aqueles olhos tristes. Eu tinha muitas coisas em mente e era reconfortante estar com ela. Sim, porque isso certamente funcionaria com seu novo guarda-costas superprotetor. Cyber definitivamente parecia do tipo que aceitava desculpas que se resumiam a eu tive que confortar um estranho, e eu desmaiei. Ela, uma garota que conseguia comer o suficiente para 3 pessoas, aceitaria totalmente o fato de ele a ter abandonado na hora das refeições. Deus, ele estava tão morto. Ele não se arrependia de ter passado tempo com Ilha. O fato de ele ter se dado bem com ela tão naturalmente que passou 5 horas a mais fazendo isso do que planejara era prova disso. Mas ele tinha a sensação de que seu próximo treino com Cyber iria doer muito mais do que o primeiro. Eu não estou atrasado. Ilha dançou pela floresta, cantarolando uma musiquinha sem rumo e sorrindo mais amplamente do que jamais imaginou em toda a sua vida. Apropriado, já que ela não conseguia se lembrar de ter se divertido tanto quanto naquele dia. Ah, o vovô estava completamente errado sobre o menino Emiya. Shiro não a rejeitou de jeito nenhum. Ele conversou com ela, sorriu para ela, passou um tempo apenas com ela e fez tudo o que podia para fazê-la feliz nas breves horas que passaram juntos. Mais do que o vovô já havia feito, mais do que qualquer um havia feito por ela desde que mamãe e papai partiram. Ele até pediu para vê-la novamente. Ele queria passar um tempo com ela, ele mesmo pediu. Ele foi maravilhoso. Bem, provavelmente. Ela era ingênua, mas não tão infantil quanto parecia ou agia, e admitiu para si mesma a possibilidade de que ele ainda pudesse estar fingindo, tentando enganá-la. Ela não pensava assim, ela não era a melhor em descobrir mentiras, mas duvidava que Shiro pudesse enganá-la. Ele era tão adoravelmente inocente que mesmo tão protegido como ela o achou um pouco como um livro aberto. Mas tudo bem, era incrivelmente fofo. Outro pensamento muito mais preocupante era a possibilidade de ele se voltar contra ela assim que descobrisse quem ela realmente era, qual era a ligação deles e por que ela realmente tinha vindo visitar o Japão. Mas honestamente ela também não achava que isso fosse verdade. Ela olhou nos olhos dele, conversou com ele, abraçou-o. Ele estava quente, em todos os sentidos da palavra. Só por segurança, ela esperaria antes de contar a ele. Ela manteria seu verdadeiro eu em segredo até ter certeza absoluta de que ele a amava, sem sombra de dúvida, e então lhe contaria toda a verdade, e ele a aceitaria, e eles sempre estariam juntos. Não era como mentir, desde que ela contasse a ele eventualmente. Certo, e ela o faria porque teria que contar a ele quando ele se tornasse dela. Kiritsugu a deixou por qualquer motivo. Ela tinha dúvidas suficientes em sua visão de mundo ultimamente para admitir que não sabia ao certo porque ele a abandonou, mas ela sabia que ele a havia abandonado. Mas Shiro era dela. Ele era caloroso, gentil e de coração mole, e um pouco bobo, mas de um jeito fofo, e ele era dela. Ele queria estar com ela, ele se importava com ela. E ela, por sua vez, queria que ele ficasse ao seu lado pelo resto da vida. Foi simples assim. Ilha não era uma garota que fazia as coisas pela metade. Uma vez que ela escolheu um caminho, ela correu a todo vapor com o coração na manga. Quando ela odiava, ela era impiedosa. E quando ela amava sem reservas. Shiro enfrentaria uma complicação muito significativa em sua vida pessoal. A princesa branca girou um pouco, o casaco balançando em volta das pernas, rindo baixinho enquanto continuava sua dança pela floresta em direção ao seu castelo. Ela teria algumas explicações a dar aos seus acompanhantes, mas não se importava nem um pouco. Ela apenas continuou a sorrir brilhantemente enquanto caminhava meio dançando até casa, cantarolando uma melodia suave e mais feliz do que nunca. Tetosaka-senpai, isso realmente não é necessário. Sakura disse. Era incrível como ela conseguia parecer pálida e corar ao mesmo tempo. Eu não me importo. Não é muito longe e eu poderia tomar ar fresco. Rin disse, caminhando ao lado dela. Bem, quero dizer, Sakura disse. Foi o mais longe que ela chegou. Mais palavras simplesmente não queriam vir, e na verdade ela já havia dito todas as que conseguia pensar antes de qualquer maneira. Para ser franca, Sakura não tinha certeza do que pensar disso. Rin basicamente a perseguiu para levá-la para casa depois da escola, até mesmo esperando as horas extras para o treino do clube de tiro com arco e Sakura ficando mais 1h30 depois que o resto do clube saiu para limpar. Ela tentou recusar, é claro, mas Rin não aceitou nada disso, alegando que se ela estivesse doente, não deveria voltar para casa sozinha. Então ela tentou a razão. Ela alegou que não estava muito doente, era mais um bichinho, ela se sentia bem, de verdade. Rin sorriu amplamente e proclamou que com o tempo tão frio, doenças súbitas eram sempre um perigo e até mesmo uma pequena doença poderia ficar fora de controle se não se tomasse cuidado. Ela então tentou uma via de ataque mais extrema. Sakura não estava indo para sua própria casa, ela estava indo para a casa de Emiya, que ficava muito mais longe do caminho de Rin. Rin alegou um súbito interesse por exercícios e gostou da oportunidade de uma longa caminhada. Sakura, é claro, não disse o verdadeiro motivo pelo qual eles não deveriam caminhar juntos. Rin sabia disso tão bem ou melhor do que ela.
A conversa ocasional nos corredores para manter as aparências não era problema, mas ambos sabiam que não deveriam interagir de fato. Foi contra inúmeras regras familiares, provavelmente foi estúpido durante a Guerra do Graal e mais do que qualquer outra coisa. É simplesmente errado. É errado alguém incrível como ela se associar a algo como eu. Sakura pensou. No entanto, ela não conseguiu oferecer mais do que protestos indiferentes que Rin rejeitou facilmente, precisamente porque Rin estava se associando a ela, embora não devesse. Porque Rin estava com ela. Porque Nei-san estava ao seu lado. Sakura não sabia exatamente por que Nei-san de repente se interessou por ela. Ela sabia que havia uma parte significativa de si mesma que realmente não se importava. A parte que esperava, apesar de não ter motivos para isso. Ela queria que Rin quisesse passar mais tempo com ela, ansiava por esse sentimento de preocupação, por mais que não gostasse de admitir. Nei-san está preocupada comigo. E vou morar com o senpai, a convite dele. Francamente, era tão parecido com um sonho que ela quase acreditou que logo acordaria. Coisas tão simples, mas combinadas, resultavam em tanta felicidade que ela sentiu que não poderia ser real, não para ela. Sakura Matou não conseguiu ser feliz, sua vida deixou isso bem claro. No entanto, aqui estava ela caminhando para casa com Rin quase como se fossem irmãs de verdade, para ver o homem que amava. Até o corpo dela estava cooperando, a queimação sempre presente em seu sangue, a fadiga profunda que ela tentava tanto disfarçar que ela mal conseguia senti-los. Quase tinha que ser um sonho. Se sua mente estivesse em um lugar melhor, ela poderia ter reconhecido que não conseguia mais sentir dor nem cansaço porque o mundo estava tão confuso ao seu redor que ela mal conseguia sentir ou perceber qualquer coisa. Mas para seus processos de pensamento confusos, que ela não conseguia perceber, o fato de que de repente essa sensação de confusão geral se cristalizou em uma perda total de controle de seu corpo fazia todo sentido e não parecia nada com que se preocupar. Apenas uma prova de que ela, como suspeitava, estivera sonhando. E olhe, o chão estava se aproximando dela, deve ser um daqueles sonhos de caída, onde você acorda quando bate no. Ela mal conseguia perceber o impacto em algo macio que a envolvia, impedindo sua queda para frente. O quê? Sakura, você está? Disse uma voz que ela mal reconheceu como Rin. Algo fresco e suave tocou sua testa. Droga, você está queimando. Sakura, você pode me ouvir? Sakura. Ah, Nei-san acha que algo está errado. Sakura pensou alegremente quando a escuridão começou a se infiltrar em sua mente. Ela não deve saber que isso é um sonho. Bobagem. Ainda assim, é bom que ela esteja preocupada. Droga, droga, droga. Rin disse. Ok, estamos mais perto da casa de Emiya do que de um hospital. E se eu tiver que carregar você, eu farei. Vamos lá. 2 e 2 uf. Ok, uau, mais pesado do que você parece. Não tem problema. Eu posso lidar com isso. Um passo de cada vez, Rin. Um passo de cada vez. Ei, Nei-san. Sakura pensou delirantemente gostando da preocupação e nem se importando com o comentário sobre seu peso. Seu último pensamento antes de desmaiar completamente foi que se isso fosse um sonho, ela esperava não acordar por muito tempo. Shiro esteve diante dos juízes do inferno e sabia que estava entre os condenados. 6 horas. Você me informou que chegaria em casa em breve, mas saiu por 6 horas. Saiber disse. Você não estava aqui quando cheguei em casa. Fujinei disse. Eu não sabia onde você estava, onde procurá-lo, porque você não voltou. Você me deixou completamente no escuro. Você liga dizendo que está doente e depois sai e se diverte, hein? Você acha que eu simplesmente vou perdoar isso? Você acha que trair minha confiança assim é engraçado? Hein? Você poderia ter sido morto. Você poderia ter sido sequestrado. Ameaças estão por toda parte, Shirou, e podem aparecer a qualquer momento. A luz do dia não significa necessariamente segurança. Você poderia ter me demitido, me fazendo parecer que estou lhe dando um tratamento especial porque sou seu irmão mais velho, porque eu era amigo do seu pai. Você não trouxe o almoço para casa. Você demorou para me preparar o jantar. Explicar. As duas mulheres irritadas terminaram em perfeito uníssono. Ali, havia uma garota. Shirou disse. Mesmo para seus próprios ouvidos, ele já parecia bastante patético. O que? Taiga rugiu. Shirou, sério, não é hora de você permitir que suas perversões vil e lascivas controlem seu raciocínio. Saiber disse, sua expressão sugerindo que ela estava olhando para uma lesma ou uma barata. Algo em que ela hesitaria em pisar apenas porque seria nojento limpar o sapato. Ele não. Não é assim, sério, ela era apenas uma criança. E, pervertido. Taiga gritou. Honestamente, Shirou. Saiber disse. Shirou sentiu que seriam necessárias horas de trabalho apenas pela honra de ser considerado novamente como uma lesma. Vocês dois, não tirem conclusões precipitadas. Shirou implorou. Eu juro, eu só estava. Ela parecia triste e estava sozinha. Então decidi passear com ela pela cidade. E acho que ela tirou minha mente dos meus problemas. Então acabei passando mais tempo com ela do que eu. Planejado e... Eka. Taiga disse. Instantaneamente e para grande surpresa de Saiber, a hostilidade se esvaiu dela e foi substituída por uma resignação irritada. Eu tenho que admitir, isso parece estúpido da sua parte. Você é do tipo que aproveitaria a chance de ajudar alguém assim. Com licença? Saiber perguntou, aparentemente descontente com a perda de seu ala neste bombardeio. Oh, Saiber-chan, você realmente precisa entender exatamente com que tipo de cara estamos lidando aqui. Taiga disse. Shirou sempre foi assim. O defensor da justiça, protetor dos inocentes. Sabe, quando perguntaram o que ele queria ser quando crescesse, ele disse um super-herói. Agora, muitas crianças pequenas dizem coisas assim, mas ele estava falando sério. Shirou sentiu seu rosto ficar vermelho. Olha, eu sei o que parece. Mas o que há de errado em ajudar as pessoas? Taiga suspirou. Nada sério, com moderação.
Mas você sabe, se você realmente quer ajudar as pessoas, você poderia começar me ajudando, hein? Eu estava tão preocupado com você que desafiei Cyber-chan para um duelo de sparring e ela venceu. Eu levantei. Oh, bem, me desculpe, espere, o quê? Shirou perguntou. Ah, bem, nós dois estávamos preocupados com você, e eu estava esperando no dojo quando ela chegou em casa, então, ela foi muito insistente. E eu estava tenso e frustrado, então pensei que poderia ser uma boa maneira de passe o tempo. Cyber disse, tendo pelo menos as boas graças de perceber que ela havia feito algo estúpido. Ela estava sorrindo, mas de uma forma nervosa e levemente humilhada, envergonhada e obviamente tentando fingir que não estava. Cyber, Shirou estava descobrindo. Não era muito habilidoso na arte de blefar. Você não lutou sério, não é? Shirou perguntou. Por que estou perguntando? Claro que você fez. Ela é muito forte, então temo que ir com calma não fosse uma possibilidade. Cyber disse, ainda com aquela expressão ridiculamente boba. Realmente não combinava com sua aura de dignidade, mas era tão inesperadamente fofo que Shirou realmente não podia reclamar. Muito. Shirou, não entre furtivamente no quarto de Cyber-chan à noite, sério. Ela vai te matar, Taiga disse. Seus olhos eram os olhos de um veterano de guerra em estado de choque. Ah, sou eu que tenho que me preocupar com as pessoas entrando furtivamente no meu quarto por aqui. Shirou pensou. Em voz alta, porque ele não era suicida, ele disse, bem, espero que a essa altura você saiba que não precisa se preocupar com esse tipo de comportamento de M. Um barulho vindo da porta da frente o interrompeu, soando como se alguém tivesse batido nela ao tentar derrubá-la com um chute. O campo fronteiriço não reagiu, então não havia intenções hostis. Mas quem exatamente estaria tentando arrombar a porta sem querer machucar ninguém lá dentro? Shirou virou-se para ir até a fonte da intrusão, apenas para descobrir que Cyber o havia vencido com bastante eficiência. Passando por ele em velocidades que ela mantinha apenas dentro dos limites humanos, para o benefício de Taiga, ela foi até a porta, com a intenção de cumprimentar qualquer convidado educadamente e matar horrivelmente qualquer intruso. Ver? Taiga perguntou, observando a exibição quase impossível de velocidade e movimento fluido. Garota assustadora. Sem dizer uma palavra, Shirou correu atrás dela. O que há com eles? É só uma batida na porta. Taiga disse. Eu me pergunto o que há para o jantar. Cyber chegou primeiro à porta, é claro. Mesmo que ela não tivesse tido uma vantagem inicial, provavelmente teria. Shirou esperava isso. O que ele não esperava era ver a garota congelada em estado de choque, sem saber que atitude deveria tomar. Ele também não esperava se juntar a ela naquele estado, mas o fez instantaneamente ao ver exatamente quem estava emoldurado na porta. Rin Tosaka, o ídolo escolar legal e perfeito que se tornou talvez a maior ameaça à sua vida na cidade, estava na sua porta. Ela parecia mais assustada do que ele jamais a vira, mesmo na noite anterior, quando o berserker a atacou. E pendurada nos braços, tremendo, pálida e pingando de suor estava a forma muito familiar de Sakura. Ajuda? Rin perguntou suavemente. Taiga colocou Sakura na cama. Rin era uma convidada, Cyber mal a conhecia, e claramente não se podia confiar em Shirou para despir uma garota inconsciente depois de se provar tão pouco confiável esta tarde. Então Taiga, como adulto responsável, assumiu o comando. Ela estava preocupada, é claro, mas não realmente preocupada. Ela já tinha visto muitas crianças doentes em seu tempo como professora e não foi difícil descobrir o verdadeiro problema. Sakura não estava realmente doente. Ela poderia realmente ter algum tipo de vírus, mas o principal problema era que ela estava simplesmente exausta, física e mentalmente. Não é exatamente um choque quando você considera que ela de alguma forma equilibra a escola, as atividades do clube e mantém as casas Emiya e Matou funcionando perfeitamente, certo? Então Taiga levou a garota para o quarto de hóspedes mais bonito da casa, vestiu roupas mais confortáveis e a colocou na cama. Uma boa noite de sono e um dia de folga amanhã seria exatamente o que o médico receitou. Shirou teria que faltar mais algumas aulas para ser escravo pessoal de Sakura por um tempo. Relaxar e dar ordens a Shirou sempre fazia Taiga se sentir mais saudável quando ela estava indisposta ou até mesmo tinha vontade de dar ordens a Shirou. Então provavelmente faria Sakura se sentir melhor também. Taiga bagunçou carinhosamente o cabelo da menina adormecida, sorrindo suavemente enquanto arrumava os cobertores para melhor mantê-la aquecida. Cara, você é tão ruim quanto ele, sabe? Vocês dois precisam aprender a pegar leve de vez em quando. Melhorar, ok? Nei-san. A garota murmurou baixinho enquanto dormia. Taiga gritou. Sim, Fujinei está aqui. Que garota legal. Sakura franziu brevemente a testa enquanto dormia, como se estivesse irritada com alguma coisa. Taiga não percebeu. Na cozinha, Shirou e Rin sentaram-se em lados opostos da mesa, fazendo um esforço concentrado para olhar para qualquer coisa, exceto um para o outro. Shirou provavelmente se sentiu um tanto negligenciada como resultado, mas Rin ainda estava recebendo toda a atenção que conseguia porque Cyber se recusou a tirar os olhos da garota por um segundo. Então, Archer está aqui, não está? Shirou perguntou, decidindo que algo precisava ser feito para quebrar o silêncio. Sim. Rin disse calmamente sem olhar para ele. Eu não vou trazê-lo para fora, não se preocupe. Você estaria morto antes que a primeira flecha saísse do arco. Cyber disse. Sim, esse é o grande motivo pelo qual não vou trazê-lo para fora. Rin disse. O silêncio caiu mais uma vez. Por que você trouxe Sakura de volta aqui? Shirou perguntou depois de mais alguns minutos dolorosos. Ela queria ir para cá e era perto. Rin disse. Além disso, você ouviu o sensei. Provavelmente é apenas exaustão, talvez um pouco de gripe, certo? Ela ficará bem em 1 ou 2 dias. Espero. Ela não disse. Bem, obrigado. Shirou disse suavemente. Eu não fiz isso por você. Rin respondeu. Eu estava apenas ajudando um colega de classe. Então obrigado por ela. Shirou disse. Rin não respondeu, apenas corou levemente e desviou o olhar. O silêncio caiu novamente.
Arg, isso é estranho. Shirou pensou. Apenas diga algo. Templo Hyudo. Ele deixou escapar. E daí? Rin perguntou, piscando algumas vezes em confusão com a aleatoriedade. Acho que um dos mestres está lá em cima. Shirou disse. Shinji disse algo sobre a bruxa da montanha, roubando almas. Hyudo é a única montanha que consigo pensar que faz sentido. Não, isso não faz sentido nenhum. Rin disse, franzindo a testa. Como alguém poderia estar roubando almas do templo? Tirar a energia vital das pessoas àquela distância exigiria uma grande magia, mesmo para um servo. Empatar. Shirou encolheu os ombros. Eu não sei sobre isso, só sei o que Shinji disse. Achei que você gostaria de saber. Bem, não faz sentido, a menos que Ugi não sei. Talvez eu deva dar uma olhada, ou... Rin disse. No meio da frase, sua expressão endureceu. Não abertamente hostil, mas ela certamente não parecia tão aberta quanto alguns segundos atrás. Mas isso traz à tona meu outro problema. Por que você acha que posso confiar em qualquer coisa que você diz? Pelo que sei, você está tentando me levar para uma armadilha. Sim, acho que olhando dessa maneira, você realmente não pode acreditar em mim. Shirou admitiu. Estúpido, eu deveria saber que ela reagiria assim. Eu realmente não tenho mais nada que possa te agradecer pelo que você fez por Sakura. Rin desviou o olhar dele mais uma vez. Ele não tinha certeza porque isso o incomodava tanto. Bem, eu lhe disse para não me agradecer por isso. Ela se levantou, alisando a saia. Eu fiz o que vim fazer aqui e não quero nada em troca, então não há razão para impor sua hospitalidade. Adeus, Emiya. Tosaka, espere. Shirou disse, estendendo uma mão enquanto caminhava propositalmente de volta para a porta da frente. Espero que você não esteja tentando me pedir para ficar. Alguém com suas conexões dificilmente precisa de mim por perto, disse ela sem se virar. E não é natural para mim deixar um lugar onde minha vida é tão obviamente em perigo? Shirou ficou em silêncio. A hostilidade que irradiava de Cyber em ondas tornava difícil discordar disso. Cyber queria protegê-lo. Tosaka, ou pelo menos seu servo, tentou matá-lo. Ele não achava que eles se reconciliariam tão cedo. Diga a Sakura que espero que ela se sinta melhor. Rin disse, saindo da sala. O silêncio renovado foi ensurdecedor. Alguns dias atrás ela era apenas a linda garota da escola. Agora poderíamos acabar nos matando. Cyber, Shirou disse quando ouviu a porta da frente fechar. Sim, Shirou? A loira perguntou, o ar tenso drenando de sua postura com a saída de Rin. A guerra do Santo Graal? Shirou perguntou. Eu não me importo qual é o prêmio. Não vale a pena isso. O sangue e a morte, e Tosaka e eu nem nos conhecemos e estamos brigando um com o outro. Há um doentio garota na outra sala, e posso acabar tendo que matar o irmão dela, um dos meus amigos mais antigos. Há outras 4 pessoas que nunca conheci, e posso ter que matar algumas delas também. Disso, nenhum. Shirou, vou dar uma olhada em Sakura. Ele disse, levantando-se para sair da sala sozinho. Cyber, sem saber o que mais fazer, ficou sentado em silêncio. Rin desceu a rua em direção à sua casa, Archer invisivelmente ao seu lado. Você colocou, certo? Ele perguntou. Claro, antes mesmo de entrarmos pela porta. Rin respondeu. A joia está colocada no forro de seu casaco. A menos que ela rotineiramente pare para palpar cada centímetro de sua jaqueta, ela nunca notará isso. E isso deveria me permitir ficar pelo menos um pouco de olho nela, mesmo que ela esteja dentro da área de influência de outro mago. Não posso usá-lo para verificar com muita frequência ou será notado, mas pelo menos saberei se algo importante acontecer. Que doce. Ei, é só porque ela é próxima de Shinji e Emiya, só isso. Preciso de todas as vantagens que puder conseguir. Rin disse, corando furiosamente. Se vou tentar derrotar Emiya, preciso saber o máximo que puder sobre ele e seu parceiro. Sakura é apenas minha espiã, só isso. Meu peão é o que ela é. Claro, Archer disse, feliz por ela não poder ver seu sorriso enquanto ele estava em forma astral. Você obviamente não está nem um pouco preocupado com ela. É bom que você reconheça isso. Rin disse. Sim, ela tinha ouvido o sarcasmo flagrante em seu tom. Ela estava escolhendo ignorar isso, por quê? Bem, talvez ela estivesse um pouco preocupada. Não muito. Pelo menos Archer percebeu que provocá-la tinha seus limites, porque voltou a falar de negócios. E o templo Hyudo? Emiya não é muito mentiroso, então por mais que eu odeie admitir, ele provavelmente estava dizendo a verdade, ou pelo menos a verdade como ele a conhece. Talvez realmente exista um mestre lá em cima. Então, estamos planejando investigar? Esta noite? Minhas feridas estão curadas em sua maior parte. Certamente estou preparado para lutar com força, e podemos assumir que se o mestre na montanha fosse de Berserker, ele não teria dito nada e colocou seu parceiro em perigo. Não está à noite. Seja quem for, este servo está usando algum tipo de truque para roubar almas do templo, e eu não descobri como. Não gosto de entrar em uma situação com tantos desconhecidos. Rin disse. Além disso, quem quer que seja. Ah, isso mesmo, você suspeitou de Caster, não é? Bem, Caster ainda não matou ninguém. Não é como se uma noite planejada fizesse uma grande diferença, certo? A noite havia caído. O material estava inativo. Era hora de começar. Zouken Matou examinou a câmara ritual com satisfação. O círculo de convocação foi perfeito. Sangue humano, como era típico e apropriado. Os vermes que se reproduziam nos recessos da cripta úmida já estavam trabalhando arduamente para devorar o sacrifício que fornecera esse sangue. Zouken inclinou brevemente a cabeça em direção ao cadáver que desaparecia rapidamente. Na verdade, ele nem conseguia se lembrar se a carne era masculina ou feminina, muito menos como era antes de cortar a garganta, drenar o que precisava e jogar o resto para seus animais de estimação. Ainda assim, ele sentiu que oferecer uma pequena demonstração de reconhecimento era justo, afinal, à sua maneira, contribuiu para seus projetos.
Com algum esforço, Zouken sentou-se no centro do círculo e começou um encantamento. Vós primeiro, ó prata, ó ferro, ó pedra da fundação, ó arquiduque do contrato. Que os ventos descendentes sejam como um muro, que os portões em todas as direções sejam fechados, elevando-se acima da coroa, e que as 3 estradas bifurcadas para o reino girar. Fechar, fechar. 5 perfeições. Para cada repetição. O círculo semisseco em torno do velho mago mudou com suas palavras, primeiro tornando-se o carmesim brilhante que era quando ainda recém-pintado, depois indo mais longe, acendendo-se em uma luz escarlate brilhante enquanto seus antigos circuitos mágicos canalizavam os poderes sombrios que ele invocava. Uma invocação comum do Santo Graal normalmente não era muito difícil. O Grande Graal fez a maior parte do trabalho. Mas Zouken estava trapaceando, e o poder necessário para o que ele tentou estava além dos meios humanos. Felizmente, Zouken estava disposto a se envolver em vários atos desumanos. Desenhar o círculo com sangue era simplesmente padrão, mas havia uma razão para Zouken ter ido além para um sacrifício humano completo, capturado uma alma para queimar em busca de poder. Deixe seu corpo descansar sob meu domínio, deixe meu destino descansar em sua mão negra. Se você se submeter ao chamado do Santo Graal e se obedecer a esta mente, a esta razão, então você responderá: eu faço meu juramento aqui. Eu sou aquela pessoa que se tornará a virtude de todos os céus. Eu sou aquela pessoa que está coberta com o mal de todo o inferno, que concedem a eternidade. O círculo de sangue ao redor da criatura antiga, já brilhando, explodiu em uma explosão de luz escarlate que encheu a câmara hedionda e fez os vermes correrem para seus buracos, balbuciando de terror. O cadáver do sacrifício era agora pouco mais do que roupas descartadas e cabelos que eles não consideravam apetitosos. A julgar pelo que sobrou da roupa, aparentemente era um homem, observou Zouken. O primeiro feitiço foi concluído. O convite foi feito. Mas as regras foram quebradas por mais do que apenas Zouken. Seu assassino foi convidado, sim, mas o caminho que ele percorreu foi obstruído pelo trabalho de Caster. O próximo passo foi lidar com isso. Alcançando sua mente, ele tocou o centro de sua essência, seu maior familiar, implantado profundamente no coração de sua arma definitiva. Ele pensou em uma única palavra: desperte, e as sombras começaram a se mover. A menor mudança pode abalar o mundo. Por exemplo, se Shiro Emiya tivesse passado menos tempo com a charmosa garota de cabelos brancos que se agarrava a ele como velcro sempre que ele tentava sair, ele poderia ter terminado o jantar na hora certa. E ele e Cyber poderiam ter conseguido garantir que Sakura descansasse confortavelmente cedo o suficiente para fazer algum planejamento real e partir em patrulha naquela noite. E como eles não foram tão cautelosos quanto Rin Tosaka, eles poderiam ter chegado ao templo Ryudo a tempo de ver pelo menos o fim dos eventos que aconteceram lá. E se isso tivesse acontecido, bem, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Mas essas pequenas mudanças aconteceram. Shiro e Cyber passaram a noite lá. Rin e Archer não investigaram o templo naquele dia. E o pesadelo na Montanha Sagrada passou despercebido e desconhecido por enquanto. Tudo começou com o assassino. O porteiro ficou em silêncio, exercendo seu único dever quando o ataque ocorreu. Acabou quase antes de começar. Assassino nunca realmente entendeu o que aconteceu. Algo. Ele não conseguia pensar em nenhuma outra descrição além de coisa. Havia se aproximado dos portões do templo. E antes mesmo que ele pudesse se defender, ele estava sendo dilacerado de dentro para fora. Sua espada caiu inutilmente pelos degraus enquanto sombras de fora de seu corpo abriam caminho e sombras dentro de seu corpo abriam caminho para fora. Tudo que o homem que não era verdadeiramente Sasaki Kojiro pôde fazer foi sorrir com desprezo para seu assassino enquanto ele morria. E com sua morte o portão foi finalmente aberto para a convocação de Zouken. O assassino morreu, e o verdadeiro assassino nasceu, a carne e o sangue do seu relutante pai, tornando-se a primeira refeição da abominação. O pálido luar que brilhava lindamente no templo não combinava com a cena horrível. Teria sido melhor uma lua nova ou uma noite nublada sem nenhuma estrela no céu. Mas a natureza raramente é tão complacente. Caster foi o próximo. O assassino deslizou invisível pelos corredores do templo, a morte seguindo literalmente em seus calcanhares enquanto algo retorcido, horrível e faminto deslizava em seu rastro. Ele não fez nenhum som, não deixou vestígios, nem mesmo a poeira foi mexida. O ofício do assassino era furtivo, e nesse ofício nenhum homem era igual a ele, embora para seu desconforto, ele fosse igualado ou talvez até superado pela criatura que seguiu seu caminho. Mesmo sabendo exatamente onde estava, ele mal conseguia sentir sua presença. Quando partiu para o ataque, a aura de pura injustiça que exalava era quase tangível, mas quando procurava se esconder, até mesmo ele teria dificuldade em encontrá-lo. Mais uma prova, como se fosse necessário que essa coisa que ele tinha com quem foi emparelhado era um monstro, mesmo para os padrões de um ser tão desumano quanto ele. Ele sabia melhor do que ninguém que tipo de criatura ele era, pervertido, canibal, alguém que abandonou Alá e foi abandonado por sua vez. E no entanto, aquela coisa estúpida e devoradora deixou-o até ligeiramente inquieto, embora soubesse instintivamente que não lhe faria mal, desde que não demonstrasse hostilidade e não a tocasse. Eles eram iguais, ambos pecados contra o mundo. Não o veria como alimento a menos que ele desse razão para isso. Ainda assim, ele achou isso desanimador, e isso dizia alguma coisa. Ah bem, havia assuntos mais importantes para tratar. Ele podia sentir a bruxa, sentir seu cheiro no ar. Ela se agachou no centro de seu templo, como uma aranha em sua teia. A essa altura, ela já teria percebido que algo estava errado, pois os selos de comando de seu cão de guarda haviam desaparecido. Ela iria até o portão para determinar o porquê ou se retiraria para mais fundo em seu santuário. Pouco importava, além de determinar a melhor posição para atacar. A teia de aranha havia capturado algo letal demais para ser consumido desta vez. Caster abriu os olhos. Estamos sob ataque.
Soichiro Kuzuki acenou com a cabeça uma vez, levantando-se. Ele não havia notado nada de errado, mas Caster tinha sensações que mesmo alguém com seu treinamento não conseguiria igualar. O assassino se foi, então podemos presumir que o templo foi violado. Ela continuou. Não consigo detectá-los por algum motivo, mas eles precisam. Ah, claro, alguém fechou a brecha que eu explorei. Isso não foi bom, não foi nada bom. Alguém deve ter usado o falso assassino que ela chamou como catalisador de invocação, e isso significava que um servo assassino estava em seu templo, agindo com poderes desconhecidos e servindo sob um mestre desconhecido. Ela não tinha certeza de como isso era possível. Ela não conseguia imaginar um mago moderno tendo uma compreensão melhor do sistema servo do que ela, mas isso seria necessário para tecer um feitiço dessa natureza. Foi motivo de preocupação, certamente. Ainda assim, ela estava no coração do seu território, no auge do seu poder. Contanto que ela não entrasse em pânico, o assassino não seria uma ameaça real para ela. Acenando com a mão na direção de seu mestre, ela invocou os aprimoramentos corporais que lhe permitiriam lutar ao lado dela. Mestre, fique perto de mim. Vou preparar uma def. Como um raio, a mão de Kuzuki passou por sua cabeça, errando sua bochecha por poucos milímetros. Ela ouviu um impacto, um baque suave e bizarro, diferente de qualquer coisa na natureza, quando o metal afiado atingiu a carne e ricocheteou inofensivamente. O punho de Kuzuki desviando a faca de arremesso antes que ela pudesse atingir a nuca de Caster. Ela ficou impressionada, honestamente. As habilidades furtivas do assassino eram maiores do que ela esperava. Ele conseguiu se aproximar tão de perto, e ela não sentiu nada até o instante em que ele lançou seu ataque. Ainda assim, essa foi sua única chance. Ela voltou os olhos para cima, para as vigas do grande salão, vendo agora a caveira branca delineada contra o teto. Ela ergueu a mão, a chama violeta explodindo em sua palma enquanto a magia se reunia. A figura negra caiu do teto como uma aranha descendo por um fio suave e desumana. O raio mágico de Caster errou, esmagando a viga em que a criatura estava empoleirada, mas errando o próprio servo. Uma capa esfarrapada obscurecia as verdadeiras feições do corpo, mas a coisa estava completamente deformada. Articulações que se dobraram de maneira errada. Membros muito longos. Pele negra e um rosto obscurecido por uma máscara de caveira sorridente. Assassino caiu de quatro, como um gato, mas o movimento ao atacar estava longe da graça felina. Mais como os movimentos retorcidos de um escorpião. Ele saltou para trás, mais daquelas adagas negras saltando de seus dedos apontadas para seu coração, pescoço, artéria femoral, fígado. Todos os alvos letais, se pelo menos uma faca pudesse acertá-los. Com o aceno de seu braço, uma parede invisível se materializou entre Caster e os projéteis que se aproximavam, desviando-os de forma mais eficaz do que uma armadura de chapa de aço. Um segundo gesto provocou outra explosão mortal de magia, que o assassino surpreendentemente rápido conseguiu desviar mais uma vez, saltando sobre a luz ardente e caindo nas garras de um dos combatentes corpo a corpo mais mortais da guerra, incluindo os servos. Enquanto o assassino estava no ar, incapaz de alterar seu curso, Kuzuki avançou para interceptar seu ponto de pouso, agindo em sua capacidade habitual como defesa da linha de frente da equipe mestre-servo. Com os punhos fortalecidos pela magia dela, o professor entrou em assassino, trazendo a mão direita espalmada para empalar a coisa na garganta. O golpe ocorreu, mas o servo parecia praticamente inalterado e balançou o braço em forma de clava em um ângulo impossível. Kuzuki jogou a cabeça para trás, deixando o membro passar a poucos milímetros de seu nariz, e levou ambas as mãos para golpes curvos em forma de gancho que passaram pela guarda do servo negro e atingiram seu peito. Ele sentiu um osso quebrar sob as pontas dos dedos, mas mais uma vez assassino pareceu não notar a dor. Ele estava drogado? Não seria a primeira vez que Kuzuki lutaria contra alguém usando esse truque. Com uma adaga de arremesso presa entre os dedos, assassino balançou seu braço mais humano para cima em um arco. Kuzuki viu o golpe chegando, mas mesmo assim o julgou. Não acostumado com os movimentos estranhos e o corpo de proporções estranhas do oponente, ele calculou mal sua esquiva e sentiu a ponta da lâmina traçar uma linha quente ao longo da lateral de seu rosto, derrubando seus óculos. Isso era um problema. Seu estilo de luta dependia de surpreender seu oponente com movimentos pouco ortodoxos, mas ele próprio estava tendo dificuldade em prever como essa criatura faria qualquer coisa. Além disso, ignorou seus golpes, parecendo não sentir dor alguma. Bem, ele ainda não estava acostumado a brigar com um parceiro, mas era pragmático o suficiente para saber que esta era uma situação em que seria útil. Kuzuki fintou para a direita, fazendo como se fosse tirar o membro do oponente do caminho e acertar o cotovelo na cara da coisa, mas em vez disso girou sobre os calcanhares e se impulsionou para trás até o chão, deslizando para trás. Pego de surpresa, assassino se protegeu de um golpe físico que nunca veio, e foi, portanto, incapaz de se esquivar da explosão de força mágica que Caster enviou voando através do espaço que Kuzuki estava a menos de um segundo. Drogas ou não, era seguro dizer que assassino sentiu isso quando a energia violeta rasgou seu corpo, jogando-o através do hall de entrada para bater em um pilar de suporte com uma força esmagadora de ossos. A coisa desumana estremeceu como um peixe fisgado quando Caster se aproximou, desenhando quebrador de regra, seu fantasma nobre. Capaz de anular todo e qualquer contrato mágico, era uma arma ideal para lidar com servos. Em vez de destruí-los, ela poderia forçar seu próprio contrato sobre eles, torná-los seus. Afinal, é melhor não desperdiçar recursos valiosos de combate. Ela sorriu para o assassino quebrado, ainda fumando no chão e mal parecendo respirar. Não tão bom quanto meu último cachorro, mas você servirá. Você achou que seria tão fácil acabar com minha vida, maltrapilho? Debaixo da máscara de caveira, emergiu um assobio estranho e sibilante. Caster levou um momento para perceber o que era, parecia tão desumano. Risada. Você nunca foi o verdadeiro alvo. E eu nunca fui o assassino.
A criatura negra disse, sua voz tão bizarra e desumana quanto sua aparência, dando estranha ênfase às palavras, sílabas que elas não deveriam ter tido. Os olhos de Caster se arregalaram. Sou Ishiru-sa. Ela começou voltando-se para seu mestre. Bem a tempo de ver o fim. Veio do nada. Mesmo Kuzuki não percebeu isso. A poça borbulhante de escuridão simplesmente se materializou ao redor de seus pés, não lhe deixando tempo nem capacidade de se esquivar. Em vez de consumir, o alcatrão vil parecia fluir para dentro dele, infiltrando-se através de suas roupas e pele, corroendo sua alma. O que quer que fosse aquela coisa preta e disforme, ela estava comendo seu amante de dentro para fora. Caster saltou para a frente com o quebrador de regra na mão. Era uma pequena chance, mas possivelmente ela poderia dissipar qualquer conexão que, deuses, o que é isso? Só de olhar para isso minha mente dói. Aquela coisa fez a alma de seu mestre. Ela não sabia se funcionaria ou não, mas era a única chance que lhe restava. E era exatamente o que Zouken esperava. O velho mago cutucou sua arma com um comando psíquico simples. E o corpo de Kuzuki foi arremessado para frente. Caster não era um guerreiro, nem muito habilidoso no uso de facas. Ela não compensou a tempo. A adaga mágica, destinada apenas a picar a superfície de sua pele apenas o suficiente para invocar o efeito antimágico, atingiu seu peito e mergulhou em seu coração até o cabo. Caster viu a luz deixar seus olhos pessoalmente. Ele já estava mais perto de morto do que vivo quando ela o atacou, mas ainda restava algo dele. E quando ele olhou para o rosto chocado dela, seu próprio sangue fluindo livremente sobre a mão da faca, não havia raiva ou tristeza em seus olhos. Em vez disso, ele fez algo que nunca tinha feito, sorriu para ela. Com seu último suspiro, ele sorriu, mostrando a ela que seus esforços foram bem-sucedidos. Ele morreu como ele mesmo. Foi a pior coisa que ele poderia ter feito, pensou Caster, com a mente sobrecarregada ao perceber o que acabará de fazer. Salvou-o e perdeu-o, tudo no espaço de um segundo. Caster o segurou perto, derrubando-o no chão. O peso do corpo não era nada para ela, só que seus joelhos estavam fracos demais para ficar de pé. Sou Ishiro-sama. Ele era, eu, não. Não, não, não. Por favor, todo Deus que já existiu, por favor, não. Ela pensou, segurando o corpo ainda quente perto de si, despreocupada com o sangue encharcando suas vestes. Por favor, não. Me desculpe, sou Ishiro, me desculpe, por favor, não, não me deixe. Como isso aconteceu? Como ela havia sido superada tão completamente quando tudo estava indo tão perfeitamente? Em um único momento de terror negro, toda a situação virou contra ela. Seu mestre se foi. Assassino também havia desaparecido, desaparecendo de vista para se esconder em algum canto escuro. No momento, Caster não poderia ter se importado menos com ele de qualquer maneira. Tudo que restou foi a coisa horrível que foi verdadeiramente responsável por isso ainda estava lá. Ela não conseguia ver, mas não estava mais se escondendo dela, não mais. Estava ao seu redor, projetando livre e abertamente sua aura negra e distorcida. Ela não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo que ela podia fazer era agarrar seu fantasma nobre como uma tábua de salvação e rezar pela sobrevivência. Ela podia sentir a escuridão invasora. Por dentro, quando a perda de seu contrato já começava a cansá-la, por fora, quando algo faminto e horrível a rodeava como um tubarão que cheirasse sangue. Algo. Qualquer coisa para distrair aquela aura dolorosa e totalmente errada de malevolência arrepiante que chocava até mesmo ela. Por favor, deixe qualquer coisa acontecer agora. Ela aceitaria até a morte neste momento, apenas para fugir daquela sensação de destruição informe que enchia o ar do templo profanado. Nada veio. Minutos dolorosos e incrivelmente tensos se passaram enquanto Caster estremecia de tristeza e terror, incapaz de fazer qualquer coisa além de orar. E finalmente aquela fome generalizada simplesmente não podia mais ser controlada. A escuridão veio ao seu redor quando o ataque finalmente ocorreu. Fluindo pelas janelas, borbulhando pelo chão, o miasma retorcido que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo e se agarrava às suas vestes como alcatrão, fundindo-se na pele abaixo delas como ácido, queimando suas defesas mágicas como se elas não existissem. Mas mais do que o ataque ao seu corpo, o momento em que a sombra tocou sua pele, sua mente. Com fome, tão faminto. Não é suficiente, não é suficiente. Frio, sozinho. Por favor, não me deixe ficar sozinho. Por favor, dói. Não é o suficiente. Por favor, ficar comigo. Alimente-me. Por favor, faça isso parar. Era incompreensível, o pior ataque possível para um mago, normalmente com tanto controle de sua própria mente. Uma inundação de loucura e horror e dor e uma solidão crua e gritante tão intensa que arrepiou sua alma, tudo correndo solto por seu cérebro sem seu consentimento ou qualquer resposta às suas tentativas de lutar contra isso. Essa coisa não estava apenas atacando sua forma física, mas devastando o território de sua alma, a indignidade mais hedionda que se possa imaginar. E quando Caster foi invadida e contaminada por essa insanidade obscena e distorcida, ela teve uma espécie de epifania. Tanta dor, tanto medo, tanta fome, e tanto poder, um poder como nada que ela já havia sentido. Os poderes das trevas não eram novidade para Medeia. E mesmo esse frio na alma não foi a emoção mais vil que ela sentiu em sua amarga vida. Mesmo enquanto a maré de escuridão batia contra sua mente, ela estudou-a, analisou a composição, aprendeu e adaptou-se. Viu a criatura infiltrando-se nela e começou a entendê-la. Sim, esta era uma criatura das trevas, mas Caster também o era, mais agora do que nunca. Soichiro-sama estava morto. Sua chance de felicidade se foi. Nenhum indício de algo remotamente positivo permaneceu em seu coração. Tudo o que lhe restou foi dor, amargura e, claro, vingança. Sim, Medeia estava muito familiarizada com a vingança. Foi reconfortante, como a mão de um velho amigo em seu ombro. Ela não poderia estar feliz, mas a vingança traria satisfação, no mínimo. SHHHHHH.
Caster respondeu ao caos, projetando emoções calmantes da melhor maneira que podia enquanto tentava lutar contra sua necessidade dolorosa de enlouquecer com a sensação do material estranho penetrando em seu corpo e alma. Está tudo bem. Você não quer me machucar. Isso dói. Eu vou confortar você. Fome. Vou alimentá-lo tanto quanto você precisar. Não é o suficiente. Encontraremos mais. Então, tão sozinho. Está tudo bem, eu nunca sairei do seu lado. Estaremos juntos e você não precisará mais ficar sozinho. Caster pensou enquanto a sombra a envolvia. Era uma força de corrupção que levaria os maiores heróis ao desespero, a uma situação de fome, dor e tristeza. Caster não era um herói. E Medeia compreendeu algo de tristeza. Uma criatura tão atormentada. Não se preocupe, estou com você agora. Ficarei ao seu lado o tempo que você quiser. E quando nos conhecermos um pouco melhor, talvez você possa me fazer um favor. Ficar comigo. Claro, não é para isso que servem os amigos? A espessa substância preta cobria os últimos centímetros de seu corpo, deixando-a com uma silhueta enegrecida. Quando a sombra finalmente se dispersou, Caster simplesmente desapareceu. E qualquer um que tivesse visto o pequeno e triunfante sorriso em seu rosto enquanto ela era consumida nunca mais teria dormido profundamente. No templo Hyudo, Zou quem matou olhou para o espaço onde Caster e sua arma estavam momentos antes. Não pessoalmente, é claro. A desorientação foi fundamental. Caso os mestres percebessem o perigo que ele representava, ou o supervisor percebesse seu envolvimento, eles poderiam se unir contra ele. Isso seria inconveniente até que seus planos avançassem um pouco mais. Não, ele observou através de um de seus familiares, uma mosca literal na parede que havia passado pela guarda de Caster para observar a situação conforme ela progredia. Isso não deveria acontecer. O mestre de Caster morreria, deixando-a sem contrato. Um dos outros mestres aproveitaria sua fraqueza antes do fim da noite e a mataria, como era de costume. No final, ele ficaria com seu próprio servo, uma nova adição ao seu santo graal, o cadáver de Caster para usar como quisesse, e qualquer tolo que cometeu o ato final deixando a impressão de que ela havia matado seu próprio mestre. E no entanto, as coisas não correram conforme o planejado. Caster dificilmente estava tentando esconder sua presença em Hyudo, e é claro que ele ouviu a discussão entre o garoto Emiya e a garota Tosaka através de sua conexão com Sakura. Ambos conheciam o servo na montanha e ele tinha certeza de que pelo menos um deles tentaria. Cyber, idealmente, mas qualquer um serviria. Ele até escolheu lançar seu ataque para coincidir com o cronograma de patrulha que ambos haviam mostrado na noite anterior. No entanto, nenhum mestre atacou a fortaleza na montanha e na ausência deles, algo muito problemático aconteceu. Sua arma, dominada pela fome e sem nada que pudesse distraí-la de Caster, atacou sem suas ordens. Por quê? Como? Não deveria ser capaz de pensar ou agir de forma independente, pelo menos não ainda. Por que reagiu tão fortemente a Caster? A fome era maior do que ele esperava, ou havia algum outro motivo para esse comportamento estranho? Talvez algo no servo tenha ressoado nele, ou talvez ele simplesmente estivesse mais faminto do que ele suspeitava. Mas de qualquer forma, esta situação não era boa. Nada bom. O que aconteceu? Por que isso a levou viva? Assassino perguntou, observando a cena com interesse imparcial. Esconda-se. Permaneça no templo por enquanto, começarei a construção de um campo fronteiriço para substituir o templo do Caster. Fique dentro e aguarde novas ordens. Zou quem ordenou antes de afastar sua mente do familiar que ele habitava. Ele precisava pensar. De volta ao templo, Assassino se preparou para se esconder. Seu contrato não foi formalmente reconhecido por uma conversa pessoal, mas Zou quem era seu mestre e ele obedeceria pela manhã. A sombra deixou o cadáver de Soichiro Kuzuki para trás quando foi dispensado. O homem, pelo menos, se movia como alguém mortal pelo que o pequeno assassino tinha visto. Um servo seria melhor, é claro, mas cada pedacinho de alimento ajudava. Assassino se inclinou sobre o corpo esfriado, saliva começando a escorrer por baixo da máscara. Shirou colocou a palma da mão na testa da Sakura adormecida. Nada de bom, sua febre ainda não cedeu. Ele lhe deu um remédio para resfriado e fez uma sopa leve para ela comer, mas parecia que qualquer bactéria que ela contraiu estava sendo persistente. Bem, a melhor coisa a fazer então era deixá-la dormir um pouco. O mais silenciosamente que pôde, ele deixou a garota descansando e fechou a porta atrás de si. Como ele esperava, Cyber estava esperando no corredor em silêncio. Nenhuma surpresa aí. Depois do que eu disse. Cyber, ele começou. Talvez você tenha razão. Cyber disse suavemente. Talvez para você o que busco não valha esse conflito. Cyber disse suavemente. Entrei em sua vida espontaneamente, buscando um prêmio que você não valoriza e não lhe dando nada em troca além de dor. Para você posso ver como esta guerra parece um desperdício, e sinto muito. Mas, eu simplesmente não posso parar. Agora não, cheguei muito longe para. Basta dizer que a rendição simplesmente não é uma opção. Shirou suspirou. Cyber, eu não deveria ter dito isso a você em primeiro lugar. Prometi ajudá-lo a vencer esta guerra, e mais do que isso, eu conheço você bem o suficiente para saber que qualquer que seja o seu desejo, ele deve ser importante. Cyber não o olhou nos olhos. Às vezes me pergunto se é. Talvez eu esteja simplesmente sendo egoísta, mas simplesmente desistir sem nem tentar parece muito pior para mim. Shirou suspirou mais uma vez. Ele colocou a mão no ombro de Cyber, provocando uma pequena expressão chocada e um leve rubor. Bem, não vou mentir. Esta guerra do Santo Graal, realmente não acho que vale a pena a dor que causa. Mas pará-la é um objetivo que vale a pena, e a melhor maneira que vejo de fazer isso é parar os outros mestres causem danos e garantam que uma boa pessoa vença. Não consigo pensar em uma escolha melhor do que você. Ele disse. Então, com um sorriso suave, ele continuou.
E de qualquer maneira, eu dei minha palavra, não foi? Eu mantenho minhas promessas, Cyber. Contanto que você precise da minha ajuda, eu vou ajudá-lo. É simples assim. Boa noite, Cyber. Shirou disse. Ele passou por ela em direção ao quarto onde havia dormido na noite anterior. Pela segunda vez naquele dia, ela o observou partir em silêncio. Desta vez, porém, ela estava com um leve rubor no rosto. Não foi suficiente. Sakura forneceu um fluxo constante de mana pela primeira vez desde a convocação de Raider, mas não foi suficiente. Os ferimentos que ela recebeu de Berserker foram simplesmente grandes demais. O poder que ela armazenou durante o tempo em que trabalhou como escrava sob o comando de Shinji era muito pequeno. O fato era que Sakura, como ela era agora, simplesmente não poderia fornecer a Raider um suprimento de mana suficiente para restaurá-la completamente, pelo menos não com segurança. Em circunstâncias normais, eles provavelmente poderiam durar a guerra, mas os ferimentos de Raider aumentaram dramaticamente seu consumo de energia, e a diminuição da reserva de mana de Sakura simplesmente não conseguia acompanhar. Nesse ritmo, Sakura morreria tentando preservar Raider, e isso não poderia ser permitido. Fontes alternativas de energia teriam que ser consideradas, mas para ser franco, não havia muitas opções. Sangue e almas eram a opção mais fácil. Ativar Bloor Forte Andrômeda quando ainda estava incompleto foi um movimento desesperado fadado ao fracasso, mas mesmo em seu estado enfraquecido, Raider provavelmente poderia atacar um ou dois transeuntes e devorá-los em busca de poder. Apenas alguns, apenas o suficiente para sobreviver. Não, Sakura nunca aprovaria. Raider estava disposto a tolerar essa desaprovação para salvar a vida da garota, mas ela não estava disposta a aceitar a possibilidade real de Sakura quebrar o contrato se sentisse que mantê-lo a tornaria uma ameaça para pessoas inocentes. A garota era incrivelmente altruísta, perigosamente altruísta. Era irritante, mas também uma das muitas razões pelas quais Raider desejava protegê-la com tanto fervor, para salvá-la. Então devorar almas não era uma opção. A menos que ela não tivesse outra escolha. E no momento, ela tinha outra escolha. Invisivelmente e intangivelmente, ela observou a discussão de Shirou e Mia com seu servo. Ele iria dormir agora, e Raider tinha um certo jeito com sonhos. Sim, ela tinha outra escolha. Sakura não aprovaria, de jeito nenhum. Ela amava o menino e não apreciaria que Raider o violasse dessa maneira, nem mesmo que fosse um sonho. Mas ela aceitaria, porque entenderia que Raider simplesmente estava sem opções. As únicas outras escolhas levam à morte. E além, o menino simplesmente teria um sonho muito bom. Que mal havia nisso? Quando Shirou fechou a porta do seu quarto e caiu no futon, Raider o seguiu. Ela esperou brevemente até ter certeza de que o sono o havia tomado, e invisivelmente se ajoelhou ao lado de sua cama. Nada parecia real. Ele entrou em seu quarto, deitou-se na cama e adormeceu. Ele tinha certeza de que havia adormecido. Então por que ele estava tão consciente? Ele podia sentir cada pelo de seu corpo se arrepiando. Ele podia contar as partículas de poeira no ar, podia sentir o cheiro da comida que estava na geladeira esperando para ser o café da manhã do dia seguinte. Cada sentido estava hiperativado. O sangue bombeando em velocidade dupla em suas veias parecia magma. Tudo parecia tão incrivelmente vibrante que nada disso poderia ser real. Era muito real para ser realidade. Shirou, sussurrou aquela voz suave e elegante. Ele não tinha certeza de quando Cyber entrou em seu quarto, ou quando ela se ajoelhou ao lado de seu futon, mas certamente sentiu quando ela começou a beijá-lo. Seus lábios eram frios, calmantes no início. Toques suaves, o simples roçar dos lábios dela contra os dele, traçando a linha do queixo, descendo pelo pescoço. Shirou, ela sussurrou. Shirou não pôde dizer nada em troca. Era como se a lava que substituiu seu sangue levasse consigo sua capacidade de pensar, de raciocinar. Tudo o que pôde fazer foi congelar, seus músculos travando no lugar enquanto as mãos de Cyber percorriam seu corpo. Ela não se preocupou com gentileza. A roupa dele era um obstáculo, ela rasgou. O ar fresco da noite parecia dolorosamente inadequado, considerando o calor sob a pele exposta. E Cyber só piorou as coisas quando ela pressionou a boca em seu peito nu. Se seus lábios eram frios, sua língua era incrivelmente quente. Qualquer que seja o calor, qualquer que seja a fome que encheu seu próprio corpo, ela se manifestou muito mais poderosamente em Cyber. Ela estava queimando, derretida e insaciável. Se ficasse aqui, se não resistisse, seria devorado. Sim, ela disse, como se concordasse. Ela traçou a língua de volta pelo corpo dele, seguindo a trilha que ela havia beijado, substituindo a linha de frescor calmante por um calor insuportável. Sim, lutar é inútil, apenas aceite isso. A língua dela deslizou em sua boca, e foi nesse momento que qualquer aparência de controle ou resistência desapareceu. Suas mãos envolveram seu corpo esguio, sentindo os músculos tensos e as curvas leves sob as roupas restritivas. Isso o irritou, então ele passou por baixo do suéter, sentindo a carne quente estremecer sob as pontas dos dedos. As próprias mãos de Cyber estavam pressionando suas bocas, mas isso claramente não era mais necessário. Então ela aproveitou a oportunidade para voltar e desfazer os fechos de sua saia. O beijo foi interrompido brevemente quando ela finalmente se levantou para dispensar aquele suéter irritante. Não havia nada entre eles além de ar, agora. Ela o empurrou de volta para o futon e montou nele. E então não havia absolutamente nada entre eles. Shirou tentou expressar algo, algum sentimento. Ele tentou dizer o nome dela, ou implorar por mais, ou mesmo simplesmente gemer, mas descobriu que nenhum som emergia. Ele estava preso, sua vontade totalmente destruída. Ele não era nada neste momento, mas um instrumento para o prazer dela. Isso era tudo. Ela se moveu sobre ele com facilidade, uma rainha reinando sobre sua conquista. Comandando. Com fome. Shirou, ela disse, falando seu nome uma última vez.
Mova-se, mas não muito. Ele não conseguia nem assentir. Não podia fazer nada além de mover os quadris no ritmo dela, conforme ela ordenava, enquanto o prazer crescia no tempo com um calor tão intenso que ele pensou que o transformaria em cinzas naquele momento. Sim, Cyber engasgou, abrindo os olhos em sua visão clara pela primeira vez. Eles eram desumanos, vermelhos com pupilas quadradas e cheios da fome fria e animal de uma cobra que cravou suas presas em um rato. Ela olhou para ele não com os olhos de uma mulher olhando para seu amante, mas com os de um predador que avistou uma presa. À medida que ela movia os quadris com mais fervor, ele descobriu que não se importava nem um pouco. Não se mova muito, apenas deite-se. Apenas deite-se e seja devorado. Gá. Shirou disse, sentando-se ereto em seu futon. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Sonhar, sonhar, sonhar. Ele pensou freneticamente. Sim, para começar, tinha que ser um sonho. Não havia como isso ser outra coisa senão um sonho. Olhe para mim, para começar. Ainda estou vestido. Ele pensou um pouco menos frenético. Se eu estivesse fazendo coisas com Cyber, eu não estaria. Então deve ter sido um sonho. E mais ainda, Cyber estaria aqui, na minha cama. E ela não é. Ele pensou. Em triunfo, ele puxou as cobertas ao seu lado. Uma pequena cabeça loira fez seu sangue congelar em suas veias. Olá, Cyber disse suavemente. Gá. Shirou disse pela segunda vez em poucos minutos. Você sempre faz tanto barulho quando dorme? Isso tornará esses arranjos difíceis. Cyber disse. Por que você está na minha cama? Shirou gritou. Para sua própria proteção. Cyber disse como se isso fosse dolorosamente óbvio. Quaisquer que sejam os argumentos que tenhamos tido ou os acordos que chegamos hoje, o simples facto é que o meu primeiro dever é protegê-lo. Esta é a melhor maneira de o conseguir. Eu disse-lhe que não cederia neste assunto, e já que você mesmo declarou que desejava preservar nossa parceria e reivindicar a vitória nesta guerra, acreditei que isso não seria um problema. Como é que entraste? Através da porta. A propósito, não é muito seguro. Poderíamos tentar fazer algo a respeito. Fora. Ele perdeu a cabeça. A lógica não era realmente sua primeira prioridade no momento, especialmente porque Cyber estava tão perto que podia sentir o calor de seu corpo e cheirar seu cabelo, e isso estava começando a deixá-lo dolorosamente consciente de que partes de seu corpo ainda sob as cobertas estavam ainda mais alertas do que o resto dele e... Não, Cyber disse calmamente. E pode ser do seu interesse parar de gritar. As paredes são bem finas e Sakura está tentando dormir. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Shirou pensou. Sakura. Se Sakura o encontrasse assim suado e alerta com Cyber em sua cama. Esse foi o fim. Isso foi tudo que ela escreveu. Não havia mais. A vida de Shirou Emiya cessou naquele momento. Ela nunca o perdoaria, Fujinei e arrancaria seu rosto com uma mordida. Ele seria um pária na escola. Isso simplesmente não poderia acontecer. Sim, isso não é negociável. Você pode dormir no quarto ao lado. Eu te disse que isso não é bom. Terá que ser porque você não pode. Durma. Aqui. Shirou disse, levantando-se e puxando Cyber para a próxima sala. Ou pelo menos essa era a ideia. O que realmente aconteceu é que ele se levantou, foi atingido por uma onda de intensa náusea e fraqueza e caiu de joelhos antes que pudesse dar um único passo. Shirou? Cyber disse, preocupação substituindo o aborrecimento em sua voz. Você está se sentindo bem? Eu não. Shirou disse. E ele começou a perceber, para seu espanto, que não estava. O calor em seu corpo que ele havia atribuído ao sonho e o constrangimento ao encontrar Cyber em seu quarto não diminuíam. Na verdade, parecia pior. Sua garganta doía, seus músculos estavam pesados, ele mal conseguia se mover. Cyber pressionou a mão em sua testa. Você tem febre. Ela disse. Ok, ele poderia se mover um pouco. Ele descobriu isso quando a carne fria de Cyber pressionada contra sua pele trouxe de volta lembranças de saias descartadas e lábios macios, e ele instintivamente saltou para trás para fugir dessas lembranças. Ele então, através de uma combinação de fraqueza muscular e emaranhamento das pernas na própria cama, tropeçou para trás, rolou e bateu de cabeça na comoda. O silêncio era ensurdecedor. Eu vou pegar um copo d'água para você. Cyber disse. Seu tom sugeria que ela estava tentando ao máximo fingir que os últimos 10 minutos nunca tinham acontecido. Isso seria legal. Shirou concordou com toda a dignidade que conseguiu reunir. Não foi muito. Ryder pairou sobre a cabeceira de Sakura, bastante satisfeito com os resultados de suas ações esta noite. Ela havia tirado o máximo de mana que pôde do garoto Emiya, e foi suficiente. Nenhum contato físico foi necessário, apenas entrar em seus sonhos para conectar suas almas e extrair o poder diretamente de seus circuitos mágicos. Ela estava preocupada que Cyber pudesse sentir o ato, mas a serva parecia felizmente inconsciente, mesmo depois que ela mesma entrou na sala. No final, as coisas foram um sucesso total. Ryder agora tinha energia suficiente para se curar sem esgotar Sakura. Ninguém sofreu nenhum dano permanente. Até mesmo Shirou sofreria apenas 1 ou 2 dias de fraqueza. E não era como se Ryder não tivesse, compensado o inconveniente. Foi um sonho muito bom. Ainda assim, Ryder ficou preocupado exatamente por esse motivo. Ela esperava que Sakura não ficasse muito chateada quando descobrisse. Ela claramente se importava com o menino e não se divertiria com o que Ryder tinha feito aqui. Ryder arriscou apenas um momento de solidez física para tirar uma mecha de cabelo do rosto da garota adormecida. Bem, se ter Sakura chateada com ela era o custo para manter a garota viva, então ela poderia viver com isso. Shirou sentou-se com o termômetro na boca e tentou não resmungar. A reclamação apenas a encorajou. Os olhos de Taiga se estreitaram em suspeita. Bem, você está com febre. Ela admitiu.
Seu tom sugeria que ela suspeitava que Shirou de alguma forma desejava que sua temperatura corporal subisse para que ele pudesse sair de mais um dia de aula. É verdade que ela estava planejando fazê-lo tirar mais um dia de folga para poder cuidar de Sakura, mas isso era diferente. Isso foi trabalho. Agora era de manhã, Sakura estava se sentindo bem e alegre, e Shirou era quem estava acamado. Taiga não gostou disso. Fazer Shirou ficar em casa para cuidar dos doentes era uma coisa, mas nesse ritmo parecia mais que ela iria ordenar que ele ficasse em casa na cama enquanto Cyber cuidava dele, e para ser honesto, qualquer um com seus olhos podiam dizer que Sakura não viria para a escola hoje também. Ela não disse isso diretamente, mas Taiga não era estúpida. Isso era ruim. Ela queria que Shirou ficasse em casa e trabalhasse duro o dia todo, e não fosse servido de mãos e pés por garotas bonitas. Ele realmente não merecia isso. Isso pode lhe dar uma grande cabeça. Ainda assim, ela não podia negar exatamente a evidência dos seus olhos. Ele estava com febre, não havia como evitar. Bem, isso é uma surpresa. Nunca vi você pegar um resfriado, mas acho que não há como negar. Taiga disse relutantemente. Bem, você tem que ficar em casa de novo. Cyber-chan, certifique-se de que ele fique na cama o máximo possível, ok? Não deixe ele se esforçar. Devo manter Shirou restrito a este quarto e contê-lo se ele tentar sair. Cyber disse. Entendido. Essa é uma maneira um pouco estranha de colocar as coisas, mas basicamente sim. Taiga disse. Essa garota era assustadora. Shirou, Sakura fez um mingau de arroz para você, se você achar que pode comer. Vou parar e comprar algo para o jantar no caminho para cá depois do trabalho, então não se preocupe em cozinhar. Ela se inclinou para perto e baixou a voz para um sussurro. Eu acho que Cyber-chan realmente vai te bater e te amarrar na cama se ela te pegar se esforçando, então vá com calma. Ela é uma esquisita. Shirou riu um pouco nervoso. Sim, acho que você pode ter razão. Vou apenas relaxar hoje. Vou pegar seu café da manhã, se você quiser? Sakura perguntou. E talvez um pouco de água se você ainda estiver com calor? Shirou sorriu para ela. Isso parece legal, Sakura. Obrigado. Ele não. Tudo bem, quero dizer. Eu devo ter te dado meu resfriado, então me sinto responsável, só isso. A garota disse, corando furiosamente. Isso fez os ouvidos de Taiga se animarem. Então vocês dois estavam fazendo algo que deixou Sakura resfriada em Shirou. Ela ronronou. Improvável. Cyber disse. Observei Shirou de perto durante toda a noite. Todos os olhos se voltaram para ela. A sala estava tão silenciosa que os túmulos teriam inveja. O quê? Eu disse algo inapropriado? Cyber perguntou. Ele não. Nada aconteceu. Shirou disse, corando furiosamente. Nada aconteceu com ninguém e eu dormi a noite toda e não fiz nada a ninguém. Taiga piscou. Shirou, talvez o frio tenha chegado ao seu cérebro. Shirou sentiu realmente que poderia simplesmente ter ficado ali, aquecido e confortável, o dia todo. Sakura estava em uma forma rara, entrando e saindo de seu quarto como um tornado, atendendo a todas as necessidades. As coisas ficaram um pouco estranhas por um breve período, quando ela chegou muito perto dele e os sonhos começaram a voltar espontaneamente, mas ela pareceu superar isso rapidamente e voltou ao seu estado alegre de sempre, cuidando da casa. Tudo sozinho. Até Cyber se sentiu confortável o suficiente para dormir um pouco e deixar Sakura no comando, o que Shirou honestamente preferia. Ela precisava conservar sua energia. E depois daquele sonho em particular, ele realmente não precisava. Ela deveria ficar fora da sala tanto quanto possível. Ele tinha a sensação de que sua febre não diminuiria enquanto ela estivesse por perto. Ele estava se sentindo muito melhor, seu corpo ainda estava um pouco pesado e ele ainda estava com febre leve, mas provavelmente não era ruim o suficiente para mantê-lo na cama. Era só que bem, ter Sakura cuidando dele era, ele tinha que admitir, muito bom em vários aspectos. Tirar um dia de folga de vez em quando não era ruim, certo? Mas, bem, algo ainda o incomodava. Ele realmente não poderia ficar aqui o dia todo, poderia? Ele tinha um compromisso. É verdade que isso foi feito com base na suposição de que ele estaria saudável, mas, bem, doente ou não, ele prometeu. Ele disse à ilha que a encontraria no parque hoje na hora do almoço e já passava das 11. Se ele quisesse chegar ao meio-dia, deveria sair agora. Mas se ele desaparecesse do quarto, a enfermeira Sakura ficaria com raiva. Fujinei teria um acesso de raiva. Cyber o mataria. Isso não era nenhuma piada, ela poderia muito bem literalmente matá-lo ali mesmo. Em suma, havia 1 milhão de razões para não ir, muitas delas muito boas. Só havia um motivo, um péssimo até, para ir ao parque naquele exato momento. Você disse a ela que estaria lá e ela acreditou em você. Você quer mentir para ela? Sua consciência disse. Era uma coisa teimosa e irritante, que o fazia fazer coisas estúpidas. Ele realmente deveria ficar em casa. Se eu ficar fora por apenas 1 hora ou mais, não será um problema, certo? Vou ao parque por 1 hora. Sakura caminhou confiante pelos corredores, um futon limpo e uma muda de pijama nas mãos. Senpai estava suando muito, então comprar roupas de cama limpas para ele seria uma boa ideia. E ele comeu o mingau que ela fez no café da manhã, então algo mais substancial para o almoço poderia ser bom. Ela entrou no quarto dele e o encontrou vazio. Senpai? Ela perguntou suavemente, colocando a pilha de pano em suas mãos. Ela espiou o corredor, imaginando se poderia ter passado por ele sem perceber, ou a cozinha. Claro, já era quase hora do almoço, e não seria típico dele ir fazer comida quando sabia que ela deveria cuidar dele. Ela teria que ser severa com ele, por mais que não quisesse. Ele não poderia estar almoçando quando não estava se sentindo bem. Esse processo de pensamento proporcionou-lhe muito pouco conforto, na verdade. Ela sabia que com toda a honestidade estava mentindo para si mesma. Isso era uma coisa rara, mentir para se sentir melhor. Ela quase nunca fez isso. Quase nunca, na verdade.
Quase. A cozinha estava tão vazia quanto ela sabia que estaria no fundo. Revistar a casa de alto a baixo em pânico crescente não trouxe melhores resultados. Cyber ainda estava descansando em seu quarto e fora ela. A casa estava terrivelmente vazia. Por quê? Por que ele iria embora agora entre todos os momentos? Ele pediu para ela ficar aqui. Ele claramente queria que ela ficasse aqui, então por que ele foi embora quando ela deveria estar cuidando dele? Ele não queria ficar com ela? Ele agiu tanto como agiu, mas é claro que ele não faz isso. Ele estava preocupado que eu me machucasse, só isso. Ela pensou inexpressivamente. Ele não se importa comigo mais do que isso. Ele estava apenas tentando me proteger como faria com qualquer outra garota que ele achava que estava em apuros. Ele não sente nada por mim além disso, e eu fui uma idiota em pensar que ele tinha. Como pude ser tão estúpida a ponto de pensar que ele me amaria? Por que ele faria isso? Eu estou imundo. Eu não sou nada. Qualquer um poderia olhar para mim e dizer num instante que Senpai nunca estaria interessado em mim. Afinal, eu claramente mereço muito, muito melhor do que ele. Como alguém poderia pensar que ele iria querer ficar comigo? Isso seria como um inseto se apaixonando por uma deusa. Ele conhece melhor sua posição do que fazer algo assim. Sakura caiu de joelhos em estado de choque e sem muita vergonha no momento em que o pensamento passou por sua mente espontaneamente. Não tinha sido. Ela não tinha pensado nisso. Ela não faria isso. Tal coisa nunca passaria pela sua cabeça, nem por um piscar de olhos. E com isso veio uma sensação de orgulho tão terrível e uma fúria fria que a deixou mal do estômago. Não, estava na cabeça dela, eram seus pensamentos, mas não parecia dela. Ela não se sentia ela mesma enquanto pensava isso. Foi tão errado, não era ela, era imundo e horrível e nada que ela pudesse considerar, mas... Não tenho todo o direito de me sentir assim? Não mereço um pouco de direito depois de todos esses anos? Eu sou especial. Eu mereço ser tratado como tal. Eu mereço mais do que um homem que me abandona assim depois de tudo que sacrifiquei por ele. Sua preocupação por Shiro foi momentaneamente deixada de lado pela mortificação e pelo medo dos impulsos horrivelmente distorcidos que corriam incontrolavelmente por seus pensamentos. Sakura levantou-se trêmula. Isso foi. Ela só deve estar cansada. Ela estava cansada e ainda um pouco doente, e desesperadamente preocupada com Senpai, e tudo isso junto estava dificultando o controle. Estavam borbulhando coisas que não deveriam ter acontecido, só isso. Ela só precisava dormir um pouco e colocar a mente em ordem. Não era um problema. Ela realmente não acreditava em nenhuma dessas coisas. Não foi nada além de ataques estúpidos, nada mais, nada sério. Ela só precisava descansar, só isso. Em algum lugar muito escuro e muito frio, um par de lindos lábios femininos se curvaram em um pequeno sorriso diante do óbvio desconforto de Sakura. Durma bem, criança. Durma bem. Um mero toque de mente com mente, um pensamento surgindo espontaneamente das partes mais escuras e mais firmemente trancadas do subconsciente. Era tudo que ela conseguia fazer durante as horas de vigília. Mas quando a garota dormia, quando suas defesas estavam baixas, os sonhos eram coisas engraçadas, não eram? Algo começou a surgir em Shiro à medida que o fogo em sua cabeça piorava constantemente e seus membros pareciam pesos de chumbo. Talvez, apenas talvez, ele estivesse se sentindo muito melhor porque não tinha feito nada o dia todo. Possivelmente todo aquele relaxamento e mimos o faziam sentir-se melhor do que realmente era. E talvez fazer uma longa caminhada no frio congelante estivesse tendo um efeito negativo na recuperação de sua saúde. Apenas talvez. Ele mal conseguia ver direito. Cada passo fazia o fogo em seu sangue parecer um pouco mais quente. Ele já mal conseguia sentir o frio no ar. Cada movimento fazia seus músculos parecerem mais pesados, mais sem vida. Isso é estúpido. Se eu me virar agora, voltarei para casa sem problemas. Talvez Sakura e Cyber não me machuquem muito se eu apenas disser que queria tomar um pouco de ar fresco. Ele pensou. Eu deveria apenas me virar. Você está me deixando sozinho? Disse a garotinha de cabelos brancos em sua memória. Droga. Shiro pensou, cada novo passo fazendo seu sangue queimar ainda mais. Sakura estava com frio. Isso não era novidade. Frio era normalmente a menor de suas preocupações. Mas ela não estava em casa agora. Ela estava na casa de Emiya, o único lugar onde honestamente se sentia segura, protegido, esquentar. Ou pelo menos ela adormeceu na casa de Emiya, sua mente girando e confusa com a ausência do senpai. Então, como ela acordou em sua própria casa? O porão, as câmaras de reprodução? Aquele inferno frio e podre que constituiu a maior parte de sua vida? E por que ela estava olhando para si mesma? Ela olhou para um enxame de vermes, e em vez de saltar sobre ela, eles se reuniram em torno de um corpo na câmara central que ela reconheceu instantaneamente como ela mesma. Ela estava deitada na horda como sempre fazia, imóvel e silenciosa enquanto eles rastejavam sobre ela. Isso era normal. Ser violada por essas coisas não era mais algo que valesse a pena gritar para ela. Mas realmente ver isso acontecer de fora? Ela tinha que se perguntar por que ela não gritou. Por que você aceita isso? A voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum, preenchendo o sonho. E tinha que ser um sonho. Sakura estava lúcida o suficiente para reconhecer isso, com as palavras ecoando. A Sakura na câmara de minhocas não os ouviu, ou pelo menos não reagiu. Os próprios vermes continuaram a se debater sem pensar. Quem? Sakura murmurou. Por que você aceita esse tratamento? Não há necessidade. Sakura, apesar de tudo, estava curiosa. Ela podia sentir algo estranho acontecendo ali, algo estranhamente familiar, mas estranho. Ela percebeu que provavelmente deveria estar mais preocupada com vozes estranhas, mas os sonhos muitas vezes faziam pouco sentido. E realmente, ela sabia tão bem quanto qualquer um que sua mente não era padrão. Eu aceito porque não tenho escolha. É assim que sempre foi. Ah, não há saída? Essa é uma atitude derrotista, não acha? Sakura riu amargamente. E eu tenho algum motivo para ter mais confiança? Isso? Ela gesticulou ao redor da câmara. É a minha vida.
Sempre foi, desde que me lembro. E você simplesmente aceita isso. Eu tenho escolha? Sempre. Mas então é compreensível que você não veja isso. O que mais há para esperar de você? Basta olhar para você. Encurralado, violado, quebrado. Cada palavra penetrava na mente de Sakura como uma adaga feita de gelo, mas isso pouco importava. Afinal, ela não estava acostumada com a dor e a degradação. Eu sei de tudo isso, eu sei desde criança. Eu sou apenas uma coisa e por que você aceita isso? Por que você não resiste? Porque eu não consegui. Porque foi o avô quem fez isso comigo, e ele é um monstro. Porque mesmo que minha vida não vale a pena ser vivida, eu não quero morrer. Eu acabei de. E se houvesse uma maneira de mudar isso, você aceitaria? O que? Você o chama de monstro, mas isso é porque não entende totalmente a situação. Ou a verdadeira natureza do seu captor, ou a sua verdadeira natureza. Eu não. Esta, lamentável exibição é apenas o que existe. Você já sabe disso. Estou aqui para mostrar o que poderia ser. O mundo mudou então. O frio e a podridão da Câmara dos Vermes se dissiparam. Sua visão ficou turva. Houve a sensação de movimento rápido, embora ela não desse um único passo. A paisagem onírica se distorceu e mudou até que ela se viu do lado de fora em Fuyuki, no topo de sua própria escola até, de certa forma. Lindo, não é? A cidade de Fuyuki, sua casa, estava em chamas. O sangue corria pelas ruas e nem um pássaro no céu ou um inseto na grama podiam ser vistos vivos. Mortos, sim. Os cadáveres alinhavam-se nas ruas, muitos deles flutuando preguiçosamente no sangue, formando um rio horrível através da necrópole. Mas nada vivo. Isso é. Sakura disse com os olhos arregalados. O que aconteceu? Você com certeza. Você matou cada um deles. Impressionante, mas eu sabia que você conseguiria. O que? Ela engasgou, incapaz de pronunciar as palavras. Eu. Você pegou o que merece. Essas pessoas? Aqueles que viveram vidas felizes enquanto você sofria? Está ao seu alcance fazê-los pagar por isso agora. Você não quer isso? Sakura não respondeu. O silêncio dela ocorreu apenas porque, naquele momento, o horror era demais para palavras, mas a voz pareceu interpretar isso como um encorajamento. Você chama seu avô de monstro? O monstro é o que ele forjou de você, e você pode usar isso. Você é uma espécie de assassino, Sakura, um ser totalmente especializado na destruição de vidas. Você aceita seu tormento porque acha que não pode vencê-lo? Sakura, você pode destruí-lo. Você não quer? Não, nada disso é. O poder está dentro de você. Tudo o que você precisa fazer é aceitá-lo, e a vingança que lhe foi negada durante toda a vida pode ser sua. O poder de se elevar acima do mundo da carne e destruir todos eles. Como eles merecem. Aqueles que te machucaram. Aqueles que o reprimiram. Aqueles que tiraram a vida que você deveria ter tido. Aqueles que lhe deram as costas quando você mais precisou, e então realmente se tornou um pesadelo. A cada nova frase, uma estátua erguia-se em círculo ao seu redor. 4 no total, aparecendo fluidamente como se simplesmente fluíssem para cima a partir do concreto da própria escola. Zouken, Shinji, Rin, Shirou. E a voz continuou. Você ainda tem medo. Isso é desnecessário, Sakura. Você viveu toda a sua vida na opressão, então teme a liberdade. Mas reivindique o seu direito de primogenitura e tudo isso pode mudar. Todo medo, toda dúvida, toda dor, a vingança simplesmente desaparecerá. Olhe para eles. Esses animais que são menos que você. Você os teme pelo poder que eles têm sobre você. Mas quando o mundo da carne estiver abaixo de você, esse medo simplesmente desaparecerá, eu prometo. Afinal, que necessidade você tem de temer alguma coisa? Dentro de você está o poder de destruir todos os que se opõem a você tão facilmente quanto. 1. De algum lugar fora do campo de visão de Sakura, uma gavinha de escuridão surgiu. A estátua de Zouken desmoronou. 2. De novo. A imagem de Shinji caiu, cortada em uma dúzia de pedaços. 3. Rin se juntou aos dois Makiri, um monte de poeira no chão. Sakura, com o horror congelando seu sangue, virou-se para a última imagem, embora depois do que tinha visto até agora, ela quisesse desviar o olhar. Mais do que tudo, ela queria desviar o olhar. F.O. Não. Sakura gritou, atirando-se para cima. Ela olhou em volta para confirmar que realmente estava em seu quarto na mansão Emiya, onde havia adormecido. Sua pele estava encharcada de suor, seu coração batia loucamente. Ela era, a escola? Ela estava na escola e, algo sobre estátuas? Senpai estava em perigo de alguma forma, mas de quê? Porque ela não conseguia pensar direito. Ela deveria ser capaz de se lembrar disso. Eu só preciso me acalmar. Pensar. Eu só preciso considerar o que vi e descobrir o que significava. É possível que foi apenas um sonho. Não vale a pena me preocupar. Sim, isso estava certo. Afinal, não passou de um sonho. O pensamento lhe ocorreu de forma clara, calma e tranquilizadora. Não havia necessidade de se preocupar com isso, de ficar obcecada por um simples pesadelo que ela nem conseguia lembrar com clareza. Espere. Isso não é. Não acho que isso fosse normal. Mas foi que eu nem me lembro porque foi tão estranho, mas eu sei que havia algo sobre isso. Algo sobre Nei-san e Senpai. Claro. São apenas as consequências de tentar dormir quando eu estava tão chateado com a partida do Senpai. Claro que sonharia com ele, estou preocupada. Bobagem. Sakura sorriu levemente e balançou a cabeça envergonhada. Na verdade, ela deveria ter pensado melhor antes de ficar tão preocupada com um sonho bobo e sem sentido. Ilha sentou-se no banco, de péssimo humor. Ele havia prometido. Ele disse que iria encontrá-la aqui, neste momento. E ele não estava aqui. Ele havia mentido. Shirou a enganou. Ela deveria ter previsto isso realmente.
Como ela pôde ter sido tão estúpida? Ela sabia quem ele era, ela sabia quem o criará. Vovô disse a ela repetidas vezes o que esperar de alguém que levasse o nome de Emilia, e ela se permitiu ser enganada de qualquer maneira. Ela permitiu que seus sorrisos e sua falsa bondade perfurassem sua armadura, e foi magoada em resposta, como sempre acontecia quando Ainsbury e Emilia interagiam. Muito provavelmente ele sabia quem ela realmente era desde o primeiro encontro. Permitiu que ela fizesse papel de boba para que ele pudesse tomar seu coração nas mãos e quebrá-lo impiedosamente. Bem, isso não aconteceria novamente, isso estava claro. Ela nunca mais permitiria que Shiro a machucasse. Já passou da hora de ela fazer o que veio fazer aqui. Olá, Ilha. Ah, olá, Shiro. Ela disse casualmente. Sim, quando a noite caísse, ela e Berserker iriam caçar. Sua vingança, não de sua família, mas dela, estaria naquele momento. Hércules iria esculpir uma vingança cruel e sangrenta contra o traiçoeiro. Espere um segundo. A cabeça de Ilha virou-se para ver o menino parado ali, pálido, suado, mas definitivamente presente. Ele veio. Ela gritou internamente, a maior parte de sua raiva esquecida em um piscar de olhos. Ele está aqui. Ele veio, ele apareceu, ele quer ficar com. Ele está atrasado. Na verdade, ela não estava com raiva, de certa forma, era fofo. Ele era bobo e pouco confiável, e o fato de ter vindo no final significava que ele realmente deu o seu melhor, mesmo sendo um idiota. Mesmo assim, a pontualidade era importante. Foi rude fazer uma senhora esperar. Sim, ela teria que ser um pouco dura com ele, só para que ele entendesse que não poderia fazer coisas assim com ela. Ela poderia estar atrasada, mas ele não. Era uma regra. Lutando contra o sorriso que ameaçava dominá-la, ela estreitou os olhos e franziu a testa. Você está atrasado, Shiro. Você disse que estaria aqui no mesmo horário em que nos encontramos ontem. Estou aqui há quase uma hora. O que você tem a dizer em sua defesa? Shiro sorriu instável. Desculpe. Demorei mais para caminhar até aqui do que pensei. Shiro? Ilha perguntou suavemente, sua raiva fingida já começando a se dissolver ao ver como ele parecia geralmente vacilante. Você está bem? Claro. Embora eu ache que talvez possa ser, pode ser. Ele parou aparentemente incerto do que estava planejando dizer. Seu rosto estava tão vermelho quanto o cabelo, mas as mãos e o pescoço estavam visivelmente pálidos e úmidos. Mas suas pernas tremiam. Ele estava tremendo? O rosto de Ilha agora não mostrava nada além de preocupação. Shiro, estou realmente preocupado com você. Tem certeza de que está todo rieca? Ela gritou quando Shiro começou a cair para frente sem avisar. Instintivamente, ela saltou para frente para pegá-lo. Isto foi um erro. Com um grito de protesto que era altamente impróprio para a nobreza, Ilha foi empurrado para trás quando o garoto muito maior e mais pesado caiu em cima dela. G.A.H.S. Shiro. Isso não é bom. Você não deveria, quero dizer, isso é demais então. É Ilha. Shiro murmurou, piscando algumas vezes em confusão. Então seus olhos se arregalaram em algo que estava em algum lugar entre a surpresa e o puro horror. Me desculpe. Eu meio que desmaiei. Perdi o equilíbrio por um minuto e não era minha intenção. O que se seguiu foi um daqueles raros e preciosos silêncios que quase nunca são ouvidos na vida real. Como se o mundo tivesse ficado completamente imóvel. Um momento único, perfeito e cristalino em que Shiro e Ilha nem estavam respirando. Nem mesmo piscando. Alguém poderia ter argumentado de forma convincente que seus corações nem sequer batiam. Considerando que ao colocar as mãos sob si para tentar se levantar e ficar de pé, Shiro conseguiu colocar uma das palmas das mãos com muita firmeza no peito de Ilha. Ele provavelmente teria notado se o coração dela estivesse batendo. Lágrimas de humilhação encheram seus olhos. Ilha olhou para Shiro. Ele ainda não havia movido a mão. Talvez ele pensasse que ela esqueceria que estava ali se ele não o movesse. Ela não faria isso, é claro. Como ela não faria isso? Mas Shiro era um jovem e é importante para um jovem ser otimista e sonhar grande. Shiro, Ilha rosnou. Desculpe. Shiro disse. Ou perguntou. Não ficou claro em seu tom, e honestamente ele próprio talvez não soubesse. Afinal, se ele estivesse pensando com clareza, provavelmente teria tido o bom senso de tirar a mão do peito de Ilha. Um som alto e agudo ecoou brevemente pelo parque. Pouco depois, Shiro e Ilha sentaram-se silenciosamente um ao lado do outro em um banco. Qualquer um que olhasse notaria que Shiro tinha uma marca muito estranha na bochecha esquerda. Quase como uma impressão de mão, mas com formato mais vago, como se alguém usando uma luva tivesse lhe dado um tapa no rosto. Com uma força surpreendente considerando o quão pequena ela era. Isso realmente doeu. Desculpe por isso. Shiro disse novamente. Fictício. Ilha murmurou. Foi um acidente. Ele disse miseravelmente. Bem, acho que posso te perdoar desta vez. Mas isso está acontecendo muito rápido. É apenas o nosso segundo encontro. Ilha disse, corando furiosamente. Sim, espere, o quê? Nada, Ilha disse. Então, lentamente, quase com relutância, a irritação começou a vazar de seu tom de voz para ser substituída mais uma vez por preocupação. Shiro, você está bem? Você parece doente. Não é nada realmente, apenas. Shiro parou brevemente, balançando a cabeça como se quisesse clareá-la. Só um resfriado. Ou algo parecido. Estou bem. Não, você não é. Ilha disse suavemente. Um resfriado? Privação de mana. Ela podia sentir o fluxo de energia através de seus circuitos mágicos e estava muito diminuído em relação à já baixa capacidade que ela sentiu ontem. Não era de admirar que ele estivesse caindo. Toda a sua força vital parecia pálida e patética. Alguém fez isso com ele deliberadamente, alimentando-se de sua mana. Quem quer que tenha machucado ela, Shiro, é melhor torcer para que ela nunca os encontre. Ela teria que ficar de olho nele, isso estava claro. Cyber simplesmente não estava à altura da tarefa de mantê-lo seguro. Com licença? Shiro perguntou. Você não está nada bem. Ela disse categoricamente. Você deveria estar descansando.
Eu teria entendido se você me dissesse que não poderia vir porque estava doente. Shirou sorriu para ela brilhantemente, embora um pouco trêmulo. Eu sei, mas eu prometi a você que estaria aqui, não é? Eu não poderia quebrar minha palavra com uma senhora. Ilha teve que desviar o olhar de seus olhos novamente, mas desta vez para esconder um rubor tão intenso que parecia que seu rosto iria pegar fogo. Você é obrigado. Shirou sorriu levemente ao ver o quão tímida ela de repente se tornou. Seu estado emocional era realmente impossível de prever. E bem, talvez fosse apenas o fato de que a mente dele ainda estava meio confusa, mas ela parecia incrivelmente fofa naquele momento. Ainda mais frágil e parecida com uma fada do que sob o luar na noite em que se conheceram. Uau, cuidado aí. As pessoas vão começar a pensar que estamos em um encontro novamente. Ele se repreendeu. Nós meio que somos, não é? Ah bem, ele pensou. Ele provavelmente teria ficado mais preocupado com isso se não estivesse lutando para manter os olhos abertos. Parecia que com a adrenalina do seu pequeno acidente, passando ele estava começando a voltar ao estado natural das coisas, que era adormecido. Desculpe, ele disse suavemente, seus olhos se fechando. Eu disse que encontraria você, mas parece que não vamos conversar muito. Ilha soltou um pequeno grito quando algo quente e macio se apoiou nela quando ela não estava olhando. Mas isso não foi tanto uma queda, mas uma queda suave. Ela foi capaz de direcionar um pouco a descida de Shirou, de modo que em vez de esmagá-la novamente, ele simplesmente caiu suavemente sobre ela, sua cabeça acabando. Bem, no colo dela. Isso foi menos constrangedor do que ser esmagado, mas não tanto quanto você imagina. Shirou? Shirou, isso é. Você não deveria estar. Ela disse fracamente. Se seu rosto corado parecia que iria pegar fogo antes, agora parecia que iria incendiar todo o parque. Sua pele estava tão vermelha quanto seus olhos. Shirou fez um som suave com a garganta, aconchegando-se instintivamente em algo quente e macio. Ilha olhou para seu rosto adormecido, com a voz presa na garganta. Lenta e suavemente sua expressão de vergonha se transformou em um sorriso gentil. Ela pressionou uma mão em sua bochecha. Shirou. Ela disse, passando suavemente a mão pelo rosto e pescoço dele, absorvendo os detalhes de sua forma adormecida, sorrindo enquanto sua expressão ficava menos perturbada com o simples contato físico. Sela e Leicrit ficariam preocupados. Ela realmente planejou passar apenas uma hora aqui e sabia que já tinha feito isso. Ela realmente não deveria ter ficado mais. Mas não havia nenhuma força na terra que pudesse fazê-la acordá-lo naquele momento. Kotomini Kirei considerou a situação e não achou graça. O templo Ryudou não era um lugar fácil de observar, mesmo para ele. Ele desejou, um pouco, não ter sentido a necessidade de manter Lancer encurralado na noite anterior. Olhando para trás, ele provavelmente deveria ter enviado o servo para estudar a situação pessoalmente. Ele duvidava que mesmo suas ordens teriam impedido o homem de entrar para lutar pessoalmente contra qualquer coisa que encontrasse. Mas pelo menos a morte de Lancer teria fornecido a Kirei alguma informação muito necessária sobre exatamente o que havia acontecido no Templo da Montanha. Alguém ou alguma coisa ainda estava sugando a vida dos habitantes da cidade, mas isso não parecia mais ser obra de Caster. Além disso, o território místico erguido dentro do campo limite natural da montanha mudou substancialmente. Um trabalho muito menos elegante do que aquele que o servo mago havia mantido. E irritantemente um trabalho que Kirei reconheceu, até certo ponto. Zouken Makiri. Eka. Kirei não era o mais normal dos indivíduos, ele sabia disso. Na verdade, ele não podia deixar de saber disso. Ele passou muitos e muitos anos lidando com sua personalidade completamente vazia, uma casca vazia de homem que só poderia ser preenchida com a dor dos outros. Ninguém estava mais consciente do que ele do monstro que ele realmente era, de quão antinatural era a existência que possuía. Ele foi atormentado por sua verdadeira natureza e pelo conflito com sua educação desde que era criança. Mas pelo menos, mesmo naquelas raras ocasiões em que sua consciência se inflamava, ele sempre poderia dizer, pelo menos eu não sou Zouken. O idoso mago o enojava, repelia-o de todas as maneiras e em todos os níveis. Afinal, Kirei era completamente altruísta à sua maneira. Sua maneira de fazer isso talvez fosse bizarra, mas ele só se importava com outras pessoas. Altruísta não era um termo que pudesse ser aplicado a Zouken Makiri de qualquer forma ou forma. Se o velho verme estava planejando alguma coisa, movendo-se ativamente, Makiri entendia o Graal melhor do que ninguém. Era muito possível que os planos de Zouken interferissem no jogo de Kirei, e isso tinha que ser evitado obviamente. Mas mais do que isso, Kirei simplesmente odiava o homem. Se havia algo que Zouken queria, então Kirei queria que ele não tivesse. No final das contas foi tão simples quanto isso. Mas para conseguir isso, ele precisava de informações. Lancer não era o melhor batedor, mas era a única opção que Kirei tinha, a magia de visão compartilhada, que ele usava para ver através dos olhos de seu servo não era algo que Gilgami permitiria de ninguém. Algo sobre plebeus verem através dos olhos do rei que é um pecado, ou algo assim. E então esta noite Lancer realizaria seu desejo. Ele iria até Ryudou livre para matar qualquer coisa que encontrasse. E enquanto ele satisfizesse sua sede de sangue, Kirei veria tudo o que via e, com sorte, discerniria a verdade da situação. A possibilidade de até mesmo Kuchulain não retornar da armadilha óbvia que Makiri havia feito na montanha era significativa, mas... Bem, Lancer não era um cachorro ruim, mas animais de estimação não duravam para sempre.
Shirou estava com frio, mas não se sentia mal. Longe de ser desagradável, o frio no ar era calmante e suave. Ele estava deitado no meio de um campo nevado, com os braços abertos, deixando a neve cair suavemente sobre ele e girar ao seu redor, bastante contente e aliviado. Afinal, seu corpo estava queimando, e os milhões de flocos de neve individuais caindo sobre ele, um por um, traziam uma sensação impossível de conforto, extinguindo as chamas onde quer que tocassem. Depois de um dia de dor e calor escaldante, tudo finalmente ficou macio e fresco e ocasionalmente, de vez em quando, um floco pousava em seus lábios ressecados e esfriava tudo e ele simplesmente sentiu. Estranhamente quente, na verdade. Pelo menos na área ao redor da orelha direita. E a maior parte da suavidade também estava lá, embora houvesse uma certa sensação no outro lado de sua cabeça, como se algo macio estivesse roçando suavemente sua bochecha. Ele pensou, realmente acordado o suficiente neste momento para perceber que ele não estava realmente reclinado em um campo de neve. Tinha sido outro sonho. Bobagem. Ele pensou, grog, mas feliz, embora eu me sinta muito estranho. O que há de errado com meu rosto? Suave e quente de um lado, escovado do outro. Ei, é como se eu estivesse com a cabeça no colo de alguém e eles estivessem acariciando meu rosto. Ele pensou sobre isso por um segundo. Realmente pensei sobre isso. Pensou em onde ele estava quando tudo ficou preto, e no que ele estava fazendo e, acima de tudo, com quem estava. E pela segunda vez em 2 dias, o processo de pensamento de Shirou poderia ser melhor definido como, merda. Talvez ele estivesse errado. Talvez ele estivesse tendo outro sonho. Talvez ele abrisse os olhos e visse seu próprio quarto, e não visse a única coisa que tinha mais medo de ver. Ele inclinou ligeiramente a cabeça para cima e abriu os olhos. A Terda. Ilha sorriu para ele, uma expressão calorosa e gentil de puro contentamento. Olá, ela disse, sua mão continuando a acariciar suavemente a lateral do rosto dele. Ela parecia profundamente feliz e em paz, e Shirou teve que admitir que sua beleza sobrenatural de fada nunca foi tão clara. E então ele reagiu a essa visão adorável da única maneira que sabia. GAH. Shirou retrucou, rolando para longe dela o mais rápido que pôde e, em vez de perder tempo para se levantar, fugiu rapidamente para longe dela como um caranguejo eremita aterrorizado. Shirou? Ilha perguntou nervosamente. Algo está errado? Sim, sim. Shirou disse. Sim, algo está errado. Nós, você colo. Ilha perguntou. Ela era uma princesa eloquente. Isso é. Shirou parou, movendo os braços vagamente. Finalmente ele apontou para ela e disse, jovem demais. Ilha disse. Isso é. Deus, alguém nos viu? Isso é muito ruim, posso ser preso. Todos os vizinhos vão pensar que sou um tarado. Ele parou no meio da frase, piscando algumas vezes. Confusão. Lentamente, mas com firmeza, ele se levantou. Eu me sinto muito bem. Vê, você está revigorado do seu cochilo. Você deve ter estado muito cansado. Ilha disse rapidamente, um rubor furioso subindo as suas bochechas. Sério, ela provavelmente não deveria ter se dado ao trabalho de rejuvenescer seus circuitos mágicos, mas ele estava tão doente e indefeso e ela tinha muito de sobra, e ela só deu a ele um pouco, só para colocá-lo de pé novamente e ela só o beijou 1 ou 2 vezes. Não era como se ela quisesse. Era só, era necessário um certo contato, só um pouquinho, e era necessário, realmente, o mínimo de contato possível. Seriamente. Ela não teria feito isso se tivesse outra escolha, mesmo que tivesse sido gentil e... Seu rubor se aprofundou. Sim, talvez seja melhor simplesmente não compartilhar esse pequeno detalhe. Eu acho que estava. Shirou disse, levantando uma mão e flexionando-a experimentalmente. A fadiga profunda, a dor, a febre, todos eles se foram, como se nunca tivessem existido. Ele se sentia tão bem como em qualquer dia de sua vida. Estou surpreso que alguns minutos de sono tenham ajudado tanto. Alguns minutos? Ilha perguntou confuso. Os olhos de Shirou se arregalaram. Pela segunda vez em sua associação com Ilha, o sol não estava no lugar certo no céu. Ilha, Shirou perguntou. Quanto tempo eu dormi? Algumas horas. Ilha disse. Eu não tenho certeza. Shirou disse. Ele tentou dizer mais alguma coisa, mas estranhamente nenhum som saiu. Foi legal. Você fica fofo quando dorme. Ilha? Shirou disse. Sua voz soava fria e morta. Sim. Me desculpe, não pude falar muito com você hoje. Mas eu realmente estava cansado. E eu realmente preciso ir embora. Ilha disse, corando furiosamente por algum motivo que Shirou não queria pensar muito. Tudo bem. Eu me diverti. Eu me diverti muito de qualquer maneira. Então, posso te ver de novo amanhã? Claro, claro, Ele parou perguntando-se exatamente por que havia concordado tão rapidamente, ou mesmo porque continuava agradando-a. Não era como se ele tivesse algum motivo real para isso. Claro, ela distraiu muito bem a mente dele dos problemas. Inferno, com Shinji e Tosaka atrás de sua garganta. Cyber empurrando-o para mais e mais conflitos apesar de si mesma. E a saúde de Sakura em um estranho estado de mudança. Ilha se tornou um dos poucos pontos positivos que diminuíam rapidamente em sua vida. Ela era bizarra e confusa, e em geral uma enorme complicação, mas ela era legal. Foi bom passar um tempo com ela. E ela também gostou, e se isso deixou os dois felizes então. Shirou sorriu para ela. Não tenho certeza. Há algumas pessoas que não ficam muito felizes por eu estar saindo o tempo todo para ver você. Mas vou tentar o meu melhor. O sorriso de Ilha iluminou o parque e confirmou, sem sombra de dúvida, que ele havia feito a escolha correta. Então ele considerou que o esperava em casa e pensou que talvez, apenas talvez, a dúvida devesse ter se esforçado para lançar sombras maiores. Ilha? Sim, Shirou? Eu realmente gostaria de ver você de novo, mas não pode ser por tanto tempo. Essas reuniões longas realmente não fazem bem à minha saúde, em vários aspectos. Vou quebrar as pernas dele e amarrá-lo no quarto. Cyber disse. Ver? Shirou é um cara muito inteligente. Cyber-san.
Sakura repreendeu. Honestamente, ela não deveria ser tão hostil, mesmo que não esteja errada. Ele está doente. Ele está sozinho. Ele pode estar em perigo por causa de vários inimigos. Cyber disse. E mais uma vez, não tenho ideia de onde procurá-lo, a menos que ele me chame. Se aquele idiota morrer. Sakura deu uma risadinha, embora o som fosse obviamente forçado. Tenho certeza de que não chegaremos a esse ponto. Não deve. Cyber concordou. Porque quando ele chegar em casa, ele estará sob minha supervisão enquanto eu estiver neste país. Isso não acontecerá novamente. Cyber-san, por favor, não fique com raiva do senpai. Tenho certeza que ele tinha um bom motivo para me abandonar. Saindo. A culpa foi minha, eu deveria estar vigiando ele. Não. Cyber disse. Eu deveria estar vigiando, mas não estava vigilante e me esquivei do meu dever porque acreditei que ele era confiável. É claro que eu estava errado. Eu poderia ter dito que ele não era confiável. E você invadindo minha vida e agindo como se pertencesse a este lugar, sua coisa interferente. Vocês dois se merecem. Sakura pensou. Não, isso não parece certo. Eu não estaria, deve ter sido aquele pesadelo. Estou de mau humor. Sim, isso fazia sentido. Foi um sonho tão desconfortável e interferiu em sua soneca que era natural que ela ficasse um pouco chateada. Ela estava apenas preocupada, só isso. Ela estava tão feliz, e agora Senpai se foi e ela precisava dele. Assim que ele voltasse para casa, tudo ficaria bem novamente. Seria. O som da porta da frente se abrindo ecoou pelo corredor, e seria necessária uma câmera para determinar qual das garotas pulou da cadeira mais rapidamente. Cyber era, obviamente, mais rápido, mas Sakura queria muito mais. Ela queria ser a primeira a chegar àquela porta, a primeira a mostrar o seu descontentamento por ele ter ido embora, a primeira a perdoá-lo, a primeira a recebê-lo em casa com um sorriso. Ela queria muito ser a primeira a ver. Fujimura-sensei. Ela disse, parando bruscamente em sua investida em direção à porta. Claro, afinal, havia outra pessoa além de Senpai e ela mesma que tinha a chave da casa. Taiga não teria que bater ou tocar a campainha, ela poderia simplesmente entrar, e entrou de fato, carregando algo que cheirava muito, muito barato e muito, muito frito. Honestamente, Fujimura-sensei, essa é a sua ideia de levar para casa algo nutritivo para o jantar? Sakura pensou em alguma combinação de exasperação e diversão. Ainda assim, ela estava um pouco preocupada. Ela não conseguia esconder a decepção em seu rosto ou em seu tom, e Taiga às vezes era surpreendentemente observadora. Oh, meninas, tenho algo gostoso para comer, então ninguém precisa cozinhar esta noite. Shiro, estou homem. Taiga disse. E bem, outras vezes Taiga não era tão observadora. Sakura riu nervosamente. Bem, obrigado, mas temo que bem, Senpai parece ter. Shiro saiu sem permissão. Assuma a responsabilidade por esse lapso de segurança. Cyber disse. Taiga considerou isso por um momento. O que Sakura estremeceu. Cyber-san, existe algo como dar a notícia gentilmente. Oh, aquele pequeno. Faça-me de bobo 2 vezes, certo? Bem, é isso? Vou quebrar as pernas dele e trancá-lo no quarto. Sim, isso é aceitável. Cyber disse. Isso mesmo. Taiga disse, jogando os braços em volta dos ombros de Cyber. É para sua própria proteção, não é? Aquele idiota vagueia pela cidade o tempo todo. Ele pode desmaiar em uma vala e morrer de doença. Ele pode ser assassinado. Ele pode fazer com que eu seja demitido. Precisamos mantê-lo sob controle. Observe mais de perto para sua própria proteção. Sakura piscou. S-sensei, como garantir sua carreira está protegendo Senpai? Os olhos de Taiga carregavam o frio da tundra ártica. Está protegendo ele de mim. Vou comer. Cyber-chan, a fome é o inimigo. Cyber disse, seguindo Taiga em direção à cozinha para devorar qualquer coisa horrível que ela havia determinado ser um jantar saudável. Sakura tentou rir disso, mas foi bastante difícil. Eles estavam brincando sobre quebrar as pernas, certo? A garota suspirou suavemente, seguindo-os após uma breve pausa. Senpai, por que você teve que sair? Tudo seria muito mais simples se você tivesse ficado. Atrás dela, a porta se abriu novamente. Incapaz de tirar o sorriso do rosto, ela se virou, uma saudação nos lábios. Ela parou, seu rosto ficando pálido, a saudação morrendo sem ser dita. Qual é o problema? Shinji Matou perguntou, encostando-se na porta. É educado cumprimentar seu irmão. Nissan. Sakura respirou. Shinji não parecia bem. Sua pele era pálida demais, seu cabelo estava emaranhado de suor e seus olhos estavam fundos com bolsas escuras abaixo deles. Rin teria ficado muito divertida ao ver o quão bem sua maldição havia se firmado. Até este ponto, ele estava quase todo preso na cama. Sakura não estava em condições de apreciar isso, infelizmente. Na verdade, para ela, o mau estado do corpo dele apenas parecia destacar o fato de que não havia nada remotamente sensato em seus olhos. O que ele disse? Você está fazendo isso aqui, Sakura? Quem te disse que você poderia ficar aqui? S-senpai S. O que faz você pensar? Shinji rosnou. Que você tem o direito de me humilhar assim? Abandonar sua família por esse ninguém? Negligenciar seus deveres? Venha comigo. Vamos para casa agora. Não, não. Sakura pensou paralisada, lágrimas já se formando em seus olhos. As coisas finalmente estavam boas. Ela estava. Era aqui que ela deveria estar segura. Mas agora Nissan veio buscá-la, e com ele um gostinho da dolorosa realidade. Não havia lugar seguro. Ele iria arrastá-la de volta para o inferno com ele, onde ela pertence. Eu não tenho que ir com ele, no entanto. Ela pensou. Mas se eu não fizer isso, ele vai. O que ele fará? Ele não é nada. Menos que nada. Eu poderia matá-lo onde ele está, agora mesmo, com menos esforço do que seria necessário para matar uma mosca. Agora vamos.
Shinji rosnou, embora Sakura mal pudesse ouvi-lo por causa do sangue latejando em seus ouvidos. Sua visão ficou vermelha e tudo que ela conseguia ver era um movimento sob a pele do pescoço dele, sangue bombeando através de sua artéria carótida, tão perto da superfície. Seria tão fácil simplesmente cortar, não seria? Faça isso. Ele merece. Não se preocupe, seu corpo sabe, mesmo que sua mente não. Apenas deixe ir. Eu prometo a você que será fácil e será melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Shinji avançou e segurou o braço dela com a mão. Ele não foi gentil, mas não doeu. Ele puxou, mas ela não sentiu pressão. Vamos. O que você está esperando, vadia? Eu disse que vamos para casa, então obedeça. Faça isso. O que há de errado com você? Shinji rosnou, o nervosismo começando a entrar em sua mente pela primeira vez. Ela deveria apenas ouvir, sem expressão. Sua boneca não deveria discordar dele de forma alguma, mas... Faça isso. Lentamente, quase preguiçosamente, Sakura ergueu a mão livre. Seus olhos estavam opacos e sem vida, mas focaram na garganta de Shinji com uma intensidade enervante, e apenas por um segundo, tão rapidamente que foi quase imperceptível, pareceu que algo escuro dançava entre seus dedos estendidos. Um braço coberto por um suéter branco apertou o pulso de Shinji, torcendo-o para fora de Sakura com força suficiente para fazer o garoto ofegar abertamente de dor. O dono desta casa disse Cyber friamente não está em casa. Entrar sem ser convidado é o cúmulo da grosseria. Agredir um convidado está além dos limites. Agora, você concordará em sair pacificamente ou devo expulsá-lo? Sakura baixou a mão, a névoa vermelha desaparecendo de seus olhos com um choque repentino. Cyber-san. Ele me solte. Você Shinji começou, interrompendo com um grito de agonia quando Cyber torceu seu braço com força suficiente para levá-lo ao ponto de ruptura. Você é um intruso e estava prejudicando um convidado. Você deveria estar feliz por seu braço ainda estar preso. Cyber disse calmamente. Inclinando-se para frente, ela sussurrou suavemente em seu ouvido. E não pense que esqueci nosso primeiro encontro, assassino. Se Sakura não estivesse presente, você não estaria mais respirando. Cyber-san. Realmente, a culpa foi minha. Não machuque ele. Esse é o meu trabalho. Eu irei com ele e... Você quer? Cyber perguntou friamente. Porque você é convidado de Shirou e bem-vindo nesta casa até que ele diga que você não é. Ninguém além dele tem o direito de fazer você sair contra sua vontade. Não, Cyber-san, se eu ficar aqui só estarei causando problemas então. Sakura disse. Eu sou o irmão dela. Shinji retrucou. E ela não tem nenhum direito que eu não tenha. Cyber torceu o braço. Só um pouco. Algo fez um barulho estridente. Shinji disse. Muito bem, Sakura. Se você realmente deseja, não vou impedi-la de partir com esse indivíduo. Cyber disse. Embora eu desaconselhe isso. Família ou não, ele é desagradável. Eu vou pegar minhas coisas. Sakura murmurou. Ela não tinha muito para conseguir, mas, bem, o pouco que ela tinha, ela deveria tentar manter. Não se preocupe. Shinji rosnou finalmente se libertando de Cyber e olhando para o servo com veneno indisfarçável em seus olhos. Nós estamos indo. Agora. Mas Nei-san, não fale comigo. O som da palma da mão aberta atingindo a bochecha de Sakura foi dolorosamente alto no corredor fechado. Os olhos de Cyber se contraíram. Eu não estou atrasado. Eu não estou atrasado. Eu não estou atrasado. Shirou pensou. Cantar isso não funcionou da última vez. Talvez desejar muito ajudasse. Ele sabia que não poderia chegar na hora certa, mas talvez algo tivesse acontecido para tirar a pressão dele, ou alguém meio que passou mancando por ele enquanto ele corria para casa, e embora Shirou não tenha conseguido vê-lo bem em sua própria corrida louca, por apenas um momento ele pensou que fosse Shinji. Mas por que Shinji estaria tão perto de sua casa com a guerra a todo vapor? E o mais importante, por que ele estaria mancando? E segurando o nariz? E suas costelas? Shirou decidiu que ele estava realmente com muitos problemas sozinho para realmente lidar com isso no momento. Ele dobrou a esquina, correu a distância restante até a porta, e parou. A porta já estava aberta. Cyber estava ali, uma expressão indignada no rosto e sangue no punho cerrado. Não era seu próprio sangue. Sakura estava atrás dela, de queixo caído. Cyber-san. Sakura ofegou. Sakura, você disse Cyber, pode ficar aqui o tempo que desejar, seguro de que irei protegê-la. Essa coisa, não tem o direito de ser chamada de seu irmão. Se ele tentar prejudicá-lo novamente, sua vida estará perdida. Ela então se virou para Shirou e disse simplesmente, você está com muitos problemas. Então, sem dizer mais nada, ela voltou para casa em busca de jantar. Sakura e Shirou observaram-na partir em silêncio atordoado. Finalmente Sakura disse muito suavemente bem-vindo ao lar, senpai. Nem é preciso dizer que Shirou ficaria em casa naquela noite. Ele e Cyber não tinham planos, não tinham tempo para fazer um plano, Sakura para cuidar, e ele legitimamente acreditava que depois da bronca que Fujinei lhe deu, ela provavelmente sentiria de alguma forma se ele saísse de casa a qualquer hora naquele dia. Mas só porque um mestre e um servo estavam confinados em casa, isso não significava que a guerra do Santo Graal não continuaria. A noite caiu sem estrelas e fria, e Lancer atravessou os portões do templo Ryudou sem medo. Ou então ele teria contado a qualquer um que perguntasse, e na verdade ele não parecia estar com medo. Mas havia indícios de seu verdadeiro estado emocional, para quem sabia o que procurar. A maior era a lança, claro. Gaibolg, sua grande lança, o símbolo de sua identidade como espírito heróico. A arma poderia ser convocada instantaneamente, com menos de um pensamento. Não havia razão para carregá-lo nas mãos, a menos que ele sentisse que o milissegundo que levou para se materializar ainda era muito tempo para ficar desarmado. A segunda dica de seu nervosismo era que ele não calava a boca. O campo limite aqui mudou.
O trabalho de Caster foi muito mais suave. Ele disse preguiçosamente. E todas essas coisas, Ugh, eu odeio insetos. A área ao redor do templo zumbia. Este campo limite seria realmente estranho se fizesse algo assim. Besouros, lesmas, sanguessugas, aranhas. Criaturas rastejantes nojentas de todos os tipos pareciam ser atraídos por ele. Ou talvez eles estivessem produzindo. Bem, de qualquer forma, é desagradável. Lancer disse, pisoteando preguiçosamente uma centopeia que se aproximava demais. E o cheiro não melhora as coisas. Todo esse lugar cheira a mofo e água ensanguentada e areia? As facas surgiram do nada, cada uma apontada para um ponto letal. Os olhos, o pescoço, o coração, os pulmões, os rins. As lâminas eram mais negras que a noite atrás delas, movendo-se com a velocidade das balas e curvando-se em ângulos impossíveis. Qualquer alvo normal seria atingido uma dúzia de vezes antes mesmo de perceber que estava sob ataque e morto em segundos. O que serviu apenas para tornar tudo ainda mais impressionante quando Lancer resistiu ileso à tempestade. Gaibog atacou, girando nas mãos ágeis de seu portador para golpear cada lâmina no ar como um gato perseguindo uma mosca na parede. As facas em si permaneceram invisíveis, mas as faíscas que saltaram quando a lança carmesim cortou cada uma delas iluminaram o templo enegrecido. Lancer sorriu para o crânio branco agora claramente visível contra a escuridão, apontando sua arma para ele. Bem. Acho que com todos esses insetos por aí, não deveria me surpreender se encontrasse um verme da areia espreitando nas sombras. Assassino, certo? Nada mal, mas não bom o suficiente. A única resposta foi outra rajada de adagas, cobrindo a retirada da caveira branca enquanto saltava para trás, para dentro do templo abandonado. Lancer considerou brevemente a possibilidade de uma armadilha, mas rapidamente decidiu entrar de qualquer maneira. Todos os monges haviam saído há muito tempo, então não havia necessidade de se preocupar em tropeçar em alguém. Mais importante, porém, é que Lancer finalmente foi libertado e teve permissão para lidar com esse servo da maneira que quisesse. Ele escolheu esfaquear. Com um sorriso de lobo no rosto e Gaibog desviando as adagas sem esforço, como se os projéteis invisíveis fossem pedaços de algodão flutuando levemente em seu caminho. Lancer atacou. O som de metal contra metal soou alto, até mesmo nos degraus do templo. A essa hora da noite, é claro, quase nunca havia ninguém perto da montanha sagrada e ninguém ouvia nada. Geralmente. O que você sabe? Rin disse com leve espanto. A informação de Emiya foi certeira. Primeiro os monges tiveram que abandonar o templo, e agora alguém está travando uma briga lá em cima? Parece que algo realmente está podre no topo da montanha. Devemos agir como antes? Assumir a posição de atirador e tentar lidar com os dois ao mesmo tempo? Archer perguntou. Isso será difícil neste terreno. Que tal um método testado e comprovado? Rin perguntou. Deixe-os lutar até que um morra e depois derrube o sobrevivente enquanto ele estiver exausto. Você finalmente está começando a pensar como um vencedor. Archer disse, balançando a cabeça em concordância. Embora talvez parte disso seja que Shiro Emiya não esteja na mira desta vez. Se você terminar essa frase eu vou te machucar. Diga-me, quantas vezes você usou aquela gema de vidência para verificar Sakura? Rin murmurou algo ininteligível. Eu não consigo ouvir você. Só 2 vezes. Ela explodiu. Agora vamos travar uma guerra, caramba. Você é um marshmallow, mestre. Cale-se. A caveira branca foi rápida, muito rápido. Lancer era o mais ágil dos servos, mas a bizarra corrida dessa criatura pelos corredores e pelas paredes era tão rápida na retirada quanto ele. E o tempo todo aquelas facas continuaram a chover, escuras contra a escuridão, imperceptíveis e rápidas como balas. E eles continuaram a ser afastados por Lancer, como se todos e cada um deles estivessem brilhando no escuro e se movendo a passo de lesma, mesmo enquanto ele diminuía a distância. Assassino poderia ter sido capaz de igualar sua velocidade de retirada, saltando para trás como uma espécie de escorpião bizarro do tamanho de um antílope. Mas o ataque de Lancer era inigualável e essa coisa não poderia escapar dele para sempre. Foi a câmara de oração principal que levou as coisas ao auge, o amplo espaço aberto permitindo que Lancer finalmente percorresse a distância final. Enquanto o assassino deslizava pelo chão, Lancer deu um salto final, sua lâmina abrindo caminho em direção à caveira branca na escuridão. Mesmo que eu não consiga arrancar sua cabeça no primeiro golpe, vamos ver se não conseguimos tirar essa máscara, senhor assassino. Ele atingiu o ar vazio e ninguém ficou mais chocado do que ele. A mancha de escuridão contra o templo enegrecido fluiu, girando em um ângulo impossível para deixar a lança passar inofensivamente, e atingindo Lancer deslizando ao longo da haste de Gaibog, o braço segurando outra faca curvando-se, um golpe bizarro em forma de gancho, e não um que Lancer pretendesse deixar pousar. O engraçado das lanças é que a questão não é a parte que você realmente precisa observar. A velocidade e a força de Lancer eram tais que ele podia se dar ao luxo de lutar principalmente com golpes ultra rápidos, mas na realidade a maneira mais perigosa de atacar com uma lança seria sempre um golpe de grande angular, aproveitando o vasto alcance da arma. Lancer fez isso agora, empurrando Gaibog para o lado com toda sua força considerável e acertando a haste da arma na lateral da cabeça de assassino, fazendo a figura negra se esparramar, mas não da maneira que Lancer esperava. A máscara de caveira voou, mas o assassino agarrou-se com fluidez ao chão de madeira e cavou, estabilizando a queda e levantando-se rapidamente. Lancer saltou para trás, arma em punho e olhos estreitados. Droga, você se move como um inseto à distância, mas de perto você parece uma serpente. Eles não ensinam isso no deserto. Lancer admitiu, ligeiramente impressionado, apesar de tudo. Ele esperava cortar a garganta da figura negra, pelo menos, e em vez disso não conseguiu nada além de uma pancada na cabeça. Afinal, isso pode ser divertido. Assassino, o rosto sob a caveira branca ilegível na escuridão, falou pela primeira vez. E você? Aquelas adagas foram lançadas para que não pudessem ser vistas, mas você desviou cada uma delas.
Sua voz tinha um leve silvo, mas estava além do surpreendentemente monótono para uma criatura tão bizarra, plano, oco, quase totalmente desprovido de emoção. Enquanto falava, ele se ajoelhou para recuperar sua máscara de caveira perdida, fixando-a de volta no rosto. Lancer sorriu. Desculpe. Se eu puder ver o ponto de origem, os projéteis não podem realmente me machucar, a menos que seja um grande fantasma nobre. Essas pequenas adagas são fáceis de parar, mesmo que eu não possa vê-las, sua sede de sangue as denuncia. Ah, proteção contra flechas? Assassino retumbou. Adequado. Uma grande habilidade para um verdadeiro herói com um nome nobre. Quanto a mim, bem, um assassino podre não tem poderes excepcionais como esse. Devo me virar. O sorriso malicioso de Lancer tornou-se um grunhido selvagem. Não por muito mais tempo. E mais uma vez, ele atacou. Assassino não esperou por ele, é claro, saltando para as vigas e usando-as como trampolim para se lançar pela janela panorâmica. Lancer, que nunca decepciona alguém que claramente queria morrer, deu o mesmo salto em um único salto reto e seguiu em sua perseguição. Archer estava no topo do templo Hyodou, observando os dois servos irromperem pela janela e correrem loucamente pelo pátio. O borrão negro do assassino mal fazia farfalhar a grama, o furacão azul do Lancer o destruiu. A sombra silenciosa e o vento forte rasgaram os fundos do templo, e Lancer estava claramente no comando. Assassino não fez nenhum movimento para atacar, recuando através do lago atrás do templo sem qualquer resistência, o Lancer se aproximando rapidamente. Assassino alcançou a margem oposta, Lancer correndo pela superfície da água, e o inferno chegou ao templo Hyodou. O que? Rin engasgou de seu lugar atrás de Archer, tentando e não conseguindo compreender o que viu. Num instante, Lancer passou de claramente sob controle para a beira da morte. Borbulhando loucamente por todo o lago, como algum monstro marinho primordial, enormes gavinhas pretas começaram a se libertar das profundezas, rosnando ao redor de Lancer, tentando puxar o servo para baixo da água. A fome era quase palpável. Essa coisa queria devorar Lancer, cada fio de cabelo, cada célula. Uma maldição monstruosa que via até mesmo um espírito heróico como nada além de comida. Archer. O que estou olhando? Rin retrucou com os olhos arregalados, parecendo à beira da histeria. Archer não podia culpá-la, até mesmo a presença da coisa fazia o mundo parecer infinitamente mais escuro. Não sei, ele disse. E ele não fez isso, mas alguma parte dele. A parte mais profunda e sombria, que respondia a uma autoridade superior a Rin Tosaka. Então, foi para isso que fui convocado aqui para parar. Assassino riu secamente. Excesso de confiança, Lancer. Isso levou a isso, e não há escapatória para você. Mas não se preocupe, isso não vai devorar seu coração. Ele disse, afastando as bandagens em seu coto torcido de braço. Isso é meu. Kuchulain não era tolo e era mais do que um mero Lancer. Ele era um mestre na magia rúnica das terras altas celtas, e todas as runas em sua posse estavam agora inscritas no fundo do lago, uma barreira que deveria ter impedido quase qualquer ataque. Eles eram inúteis. Poder suficiente para deter um exército, e eles mal conseguiram desacelerar os tentáculos invasores daquela coisa bizarra e insensata que havia transformado o lago em um pesadelo. Tudo o que estava claro era que ele precisava fugir disso. Ele não poderia tocá-lo, não poderia combatê-lo e, acima de tudo, não poderia ser engolido por ele. Ele precisava pensar, só um momento, alguma maneira de se libertar, contra-atacar, fazer qualquer coisa. Você acha que não consigo te alcançar? Excesso de confiança de novo. Assassino disse, o braço sob as bandagens se desdobrando, juntas nos lugares errados. Lancer não prestou atenção. A primeira coisa que precisava fazer era escapar do perigo maior, e isso significava sair da água. Reunindo todo o poder que pôde, ele saltou quase 30 metros, fora do alcance da criatura e longe do assassino. O ataque veio do nada. Uma distância impossível, um ataque informe para trespassá-lo no coração do outro lado do lago. Zabania. O poder do assassino, a mão do demônio Shaitan. Assim que o selo em seu braço fosse liberado, a maldição de Zabania poderia criar uma duplicata ilusória do coração do alvo, e ao empalá-lo, a coisa real teria o mesmo destino. Uma maldição impossível e imparável que deveria ter matado o distraído Lancer com um único golpe. Havia apenas duas maneiras de derrotar o ataque. Primeiro, danifique o braço usado para criá-lo antes que o assassino possa empalar o coração ilusório. Segundo, dissipar a própria maldição com uma energia mágica superior. Uma explosão de magia explodiu Zabania, a maldição se encontrou, se combinou e foi dominada em questão de segundos. Lancer deu seu salto ininterruptamente e pousou nas margens do lago, imaginando o que diabos tinha acontecido. Ele foi pego totalmente desprevenido, assassino deixou resfriado. Então, como ele estava vivo agora? Entre os tentáculos, onde antes não havia nada além de escuridão e água agitada, uma mulher estava de pé, linda de um jeito frio. Sua pele e cabelos eram pálidos branco mármore, fazendo-a parecer quase uma estátua. As pontas das orelhas eram delicadamente pontiagudas, os olhos eram sólidos e desconfortavelmente negros, como se não contivessem nada além de uma pupila. As vestes que ela usava pareciam nada mais que a própria sombra tecida em tecido, envolvendo seu corpo na escuridão com apenas uma mancha vermelha ocasional, como sangue fresco. Chamas negras dançavam entre seus dedos, os restos da maldição que ela acabará de dissipar sem esforço. Meninos, meninos, ela ronronou sua voz rica e deliciosa, cheia de diversão óbvia. Lutando por mim? O que? Lancer disse. O assassino disse. Inferno? Archer pensou.
Caster deu um sorriso sombrio e satisfeito. Bem, então é hora de começar a trabalhar, eu acho. Ela juntou as mãos bruscamente e uma onda de poder inundou a montanha. Quase instantaneamente aranhas, sanguessugas e lesmas começaram a morrer à medida que o campo limite que a sustentava foi destruído e substituído. Um frio mais profundo encheu a noite já fria. O ar parecia espesso, pesado. Rin começou a respirar mais profundamente, como se não conseguisse o oxigênio suficiente em cada respiração. E até mesmo os servos sentiram seus membros ficarem mais pesados à medida que o opressivo campo fronteiriço se aproximava deles. O templo de Medeia, renascido em sangue e caos. E a noite ficou mais escura. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.